Buenas, buenas, buenas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Além do CNPJ. Estou muito feliz que você está aqui, trocando uma ideia comigo, vindo para participar desse bate-papo, que sempre é uma espécie de uma conversa de bar. Eu sempre falo, não vamos ficar combinando o que a gente vai falar, vamos trocar ideia, porque é essa a sensação que eu quero trazer para você que está aí do outro lado da tela, que você se sinta sentado na mesa junto com a gente. E hoje, cara, eu estou muito feliz com o convidado que está aqui hoje. Estou muito feliz mesmo, cara. E vocês vão entender um pouco no decorrer da conversa o porquê da importância desse convidado. Mas, basicamente, por muito tempo eu empreendi e por alguns anos da minha vida eu girava muito dinheiro. Muito dinheiro passava por mim. Eu acho que você deve estar, talvez, até nesse lugar. Então, pode ser que você se identifique. E, cara, não sobrava. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Era um dinheiro que só passava na minha mão, mas eu não conseguia segurar. Eu tinha a mão aberta e não fechava. Até que um dia eu estava conversando com um sócio meu da época, que a gente era sócio de um aplicativo, o Thomas, e ele falou assim, cara, eu conheço um cara ferrado, financeiro, o cara mudou a minha clínica aqui. Eu falei, me dá o contato desse cara urgente. Aí liguei para ele, troquei uma ideia. Já me conectei com ele logo de cara. A gente ficou, primeira vez que a gente conversou no telefone, ficou mais de uma hora batendo papo. E começamos a trabalhar junto. E esse cara foi um dos caras que fez a minha empresa mudar de patamar. Porque ele trouxe uma visão financeira que eu não tinha esse conhecimento. Hoje, grande parte das coisas que eu sei, ensino no Além do CNPJ, são coisas que eu aprendi com ele. Então, cara, eu quero apresentar para vocês Ricardo Veazin da Pollux. Obrigado, Ricardo, por aceitar o convite, meu cara. Fala, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí, né? Porque é gravado, né? Tô com o Felipe aí já há alguns anos, a gente acabou se tornando amigo, né? Sim. Atendo ele nos negócios dele aí, e sempre que possível ele me convida aí para esses bate-papos aí com... Já fizemos lives. Participou do curso lá do Além do CNPJ. curso e tudo mais, sempre à disposição aí para participar com essa grande figura aí. Tamo junto. Cara, Ricardão, obrigado mais uma vez pelo convite, por aceitar o convite, porque, cara, eu sei o quanto tua vida é corrida, tua agenda tá cada dia pior, ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Então eu sei que para você estar aqui com esse tempo aí para bater um papo, eu sei o quanto você precisou se programar. Então, obrigado, mano. E antes de começar o bate-papo aqui e começar a falar de muita coisa que a gente vai trocar ideia, não só de histórias do Ricardo, histórias nossas, mas também de coisa técnica que vai trazer insight para você. Cara, eu te garanto que saindo desse podcast você vai sair com insights importantes para aplicar amanhã, agora, hoje mesmo no teu negócio, tá bom? Garanto isso para você, então fica com a gente. Mas quero agradecer a empresa que acreditou no projeto do podcast da Além do CNPJ e está oferecendo esse episódio praticamente, né? Que é a Alpha Crux Contábil, do grande Gabriel Wagner. Cara, conheço o Gabriel de longa data, um cara super parceiro do Além do CNPJ, já segue a página há bastante tempo, a gente sempre troca ideia. E ele é da Alpha Crux Contábil. Alpha Crux Assessoria Contábil, impulsionando negócio com soluções contábeis personalizadas e transformando números em oportunidades. Aqui está o site dele, aqui está o Instagram dele. E é legal o episódio de hoje, que vem muito a calhar com tudo que a gente vai falar, mas vocês vão ver que, no final das contas, é tudo o que eu sempre falo aqui ao apresentar a Alpha Crux. Uma coisa que eu sempre defendo é que você e não é porque a Alpha Crux está patrocinando coisa nenhuma. O podcast existe há 2 meses, mas eu falo isso há mais de 3 anos na Além do CNPJ. Nunca economize com contabilidade. Contabilidade é uma coisa que... E não estou falando que a Alpha Crux é cara, nada disso. Estou falando que quando você vai para aquele contador que está brigando só por preço, pode ter certeza absoluta que ele está fazendo o mínimo necessário para você, e isso se faz o mínimo, as obrigações. Já tive problema de trocar de contador e descobri que o anterior não fazia nada. Você lembra, Ricardo, quando a gente começou a trocar a contabilidade, o anterior tinha deixado um monte de coisa a desejar. E, cara, é isso. Então, não economize com contabilidade. Primeiro, por causa que eles podem te trazer grandes apuros, né? Deixar você em apuros. Mas, em segundo lugar também, porque a contabilidade ela pode trazer para você uma assessoria que muitas vezes as contabilidades não fazem. Uma assessoria de usar o conhecimento contábil que eles aprendem na faculdade para o empreendedor, né? E a gente vai, como eu falei, hoje o assunto vem muito a calhar porque o Ricardo é um cara que é muito envolvido nesse universo e que trouxe muitos conteúdos e muitos conhecimentos contábeis para a prática na gestão de empresas. E é isso que ele me apresentou. Ele foi o cara que, quando eu digo
puta que pariu, por que ninguém me apresentou DRE antes? Ele foi o cara que falou DRE, essas 3 letrinhas que mudaram minha vida, pela primeira vez. Então, cara, o contador, quando ele tá com essa intenção de te ajudar o teu negócio, ajudar a gerir o teu negócio, ajudar o teu negócio a crescer, a solidificar a tua empresa, o contador tem papel fundamental. E Alpha Crux, eu conheço de perto o Gabriel, ele dá uma baita assessoria para vocês. Então, cara, se você está com um contador que não te dá essa assessoria, se você está com um contador que você não confia, que possivelmente nem está entregando as obrigações, se você está com um contador que muitas vezes quando você precisa de conselhos, ele muitas vezes te dá conselho furado ou muitas vezes nem te atende, está na hora de você repensar se vale a pena você pensar só por preço. Porque, sinceramente, contabilidade não é custo, é investimento e ela se paga quando você está em boas mãos. Então, Alpha Crux Contábil, chama a Alpha Crux aqui no Instagram, conversa com o Gabriel, fala que veio da linha de CNPJ, porque ele está dando uma atenção especial e preços, e fazendo descontos também, por mais que não seja preço, né? Se você quiser só preço, não busque. Você precisa de assessoria e é isso que o empresário precisa. E a Alpha Crux é a empresa que vai te ajudar, beleza? Tamo junto, Gabriel, tamo junto, Alpha Crux. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança aqui no projeto. E vamos para cima, obrigado. Vamos pro episódio. E aí, senhor Ricardo, cara, vamos lá. Cara, antes de tudo, antes de começar a falar como a gente se conheceu e tudo mais, eu quero conhecer o Ricardo antes de eu ter te conhecido. E eu já sei da tua história, mas eu vou te perguntar de novo. Eu sei que você já trabalhou em grupo de empresas, você já passou por várias oportunidades, você já passou por muitas experiências. E, cara, quem era o Ricardinho? O Ricardinho, aquele menino sonhador. Quando você estava com seus 16 anos, você queria o que da vida? Você queria ser astronauta, jogador de futebol? O que você pensava? Qual era a pretensão que você tinha na tua juventude? Como você foi caindo nesse universo? Como você sabe tanta coisa? Como você aprendeu? Quantos anos você tá, Ricardo? Poxa, isso é me já comecei quebrando. Você tá com 19? 19 mais alguns, 41. 41. Então, pô, você é novo pra cacete. Então, pô, você tem uma bagagem de conhecimento que não é só estudo, né? Eu sei que você é estudioso pra cacete, mas não é só estudo, é prática. O que a vida foi te proporcionando pra você ter essa bagagem? Conta desde o Ricardinho até os dias de hoje aí. Conta um pouco da tua história, cara. Prática é tudo, né? Porque eu acho que a vida é de repetição, né? Total. A vida é de condicionamento. Se você pegar na própria psicologia, reforço positivo ou negativo, teoria de Skinner, né? Caraca. Tudo que você fizer e te dá um resultado positivo, né? Te motiva a você fazer mais. E uma outra coisa também linkada à psicologia, o behaviorismo, que você fala muito disso. A linha do comportamento, do que você enxerga lá na frente e você quer fazer, mesmo você errando, e o fato de você repetir várias e várias vezes a mesma coisa, te leva a um caminho. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Voltando alguns anos atrás, assim, alguns bons anos atrás, né? Imagina eu com 14 para 15 anos, né? Faz bastante tempo. É um amigo da família. Sempre trabalhei na área administrativa, exceto algumas fases da minha vida, época de tiro de guerra, por exemplo. Fez tiro? Não fiz tiro, mas tinha dificuldade para você se colocar, para né? colocar emprego. Então eu vou falar resumidamente, principalmente essa fase que não é tão relevante para você entender o agora. Eu trabalhei como office boy durante alguns anos e office boy te dá uma experiência legal, cara, naquela época, né? E na época até a própria legislação era diferente. Eu tinha 15 anos, eu tinha registro na carteira como office boy, né? Hoje você não pode registrar um menino de 15 anos, que é pecado. Eu fui office boy por muito tempo e muitas vezes hoje eu fico pensando, nossa, de onde eu aprendi isso? E, cara, foi da época de office boy. Office boy ensina muito, cara. Ensina muito, ensina você se cuidar mais, a você se organizar mais, e ainda mais naquela época que nem aplicativo de rota tinha pra fazer aplicativo na mão, saía do escritório com um malote cheio de coisas, né? Então, trabalhei alguns anos como office boy, uma empresa no Ipiranga. Vou até falar o nome dessas empresas aqui. Mercante Tubos foi a minha primeira empresa que eu trabalhei, office boy. Depois dessa empresa, e aprendi muito. E o legal é que eu fiz várias conexões que eu tenho até hoje e eu era muito preocupado a entender, né? Desde essa época, entender os departamentos. Mas o que ele faz? O que isso faz? O que ele faz? Porque eu ficava me imaginando no futuro. Sim. E falava, o que eu vou fazer? Eu não posso ser office boy para frente, para sempre, né? E depois dessa fase, a empresa mudou para Guarulhos. Eu era de Santo André, a empresa no Ipiranga. Eu estudava à noite, com 15 anos, fazia colégio, então era muito puxado.
E, obviamente, eu tive que sair, fui para um escritório de contabilidade. Aí começou. Aí começou. Sempre na área de contabilidade. Também depois dessa fase, na época de tiro de guerra, eu tive que sair do escritório de contabilidade, era um escritório pequenininho. E aí fiquei desempregado, trabalhei 1 ano e pouco, mais ou menos, na feira. Caraca, que foi que uma legal. outra experiência. Baita experiência, Uma baita bicho. experiência, Porra. porque eu sempre fui bem tímido, mesmo que não pareça, e eu tinha que conversar, fazer a minha clientela lá, foi muito interessante. Depois dessa fase, eu entrei uma oportunidade na Atento pela Telefônica. Legal. Muitos vão lembrar aqui da época do 0800 10 15 15 do Detecta. Eu estava lá atrás dessa central aí, né? E para mim era o máximo. Enquanto as pessoas ficavam em depressão lá, porque ficavam no atendimento, muita pressão e tudo mais, na minha cabeça era o sonho de consumo, porque eu trabalhava de 4h30 a 6 horas, isso se eu fizesse hora extra ou não. Eu saía, dava tempo de ir para academia, soltar pipa e tudo mais. Então, enquanto as pessoas ficavam em depressão, era a vida que eu queria, nunca vi, trabalhar só isso, sim, né? E ainda ir para a escola à noite. Nessa época eu já estava entrando na faculdade. E ficava no atendimento, controlava minhas metinhas, porque eu ganhava sobre remuneração. A primeira? Aí eu fiz tecnologia em recursos humanos. Legal. Fiz administração, fiz ciências contábeis. Fiz uma pós em controladoria e finanças, outra em recursos humanos, fiz outra em psicologia organizacional. Caraca, bicho. E administração judicial e agora recentemente uma pós em direito tributário. Gosta de estudar, né? É sempre na mesma linha. Sim. Se você vai seguindo uma linha de raciocínio, né? Para ter um contexto. Se você avaliar, né? E depois dessa época eu entrei na Telefônica, Vivo, né? Tal, pela Atento. E logo falei, poxa, eu queria ser supervisor, né? Porque cansa falar, mas total. O supervisor vai ganhar um pouco mais, vai andar de gravatinha, né? Tá com status mais apurado. E aí, com 6 meses, eu virei monitor, depois eu virei supervisor. E supervisor era tecnicamente difícil, mas eu colocava em prática tudo que eu aprendia na faculdade. Já entrando um pouquinho no conceito de hoje, né? Que hoje o meu papel principal é consultor. E como que você adquire, né? Até para quem quer ser consultor um dia, né? Que é um bom mercado. Que é um ótimo mercado. Como que você adquire experiência? É tendo cases. E cases não é só o seu primeiro cliente, é o seu próprio trabalho. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava na faculdade nessa época, aí falava-se lá em análise SWOT. O que é análise SWOT? Vamos avaliar fatores internos, externos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que eu fazia? Eu aprendia hoje. Amanhã eu pegava na minha equipe, eu aplicava do meu jeitão lá, ia fazendo. Aí, que legal. Já estava sendo consultor. Estava treinando, né? Isso fez com que eu tivesse um destaque e tudo mais. Logo, virei supervisor e coordenador de uma equipe. E eu já estava no final da faculdade, fazia RH na época, e eu queria fazer FGV de qualquer jeito. Né? Tinha um sonho de fazer FGV, que FGV eu acho que consolidaria bem a minha carreira. Então, eu encontrei uma empresa bem pequenininha e eu trouxe isso sempre com experiência de alguns mentores. Eu acho que isso é importante, que a vida nos prepara alguns líderes, algumas pessoas, para nos dar algumas pitadas. Algumas luzes, né? Algumas pitadas. E tinha um professor meu na faculdade que ele sempre falava, vocês não precisam ser gerente de grandes empresas, de multinacionais, precisam adquirir experiência. Tem um monte de empresa pequena que uma pessoa super conectada com a teoria e a prática e com vontade, que tem a liderança, e aí aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí, rapaz, eu nunca esqueço porque... E faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito sentido. Porque são empresas que não têm processo, empresa que você precisa construir as coisas. E aí essa empresa... Você vive muita da área, né? Porque se você entrar numa empresa grande, numa contabilidade, você vai carimbar documento. Exatamente. Você vai ser a linha Ford, né, de produção. Quando você entra numa empresa pequena, você faz tudo, cara. Faz tudo. Devo ter esse vídeo em casa, em alguma mídia lá, mas aí nessa época eu fiz um trabalho social, que era uma palestra numa escola de informática. E aí nessa palestra tinha uma esposa e o marido, ambos eles tinham um call centerzinho de produtos fitoterápicos. E aí eu me conectei com eles e foi a minha primeira consultoria. Caraca. Porque eu não trabalhava menos horas por ser call center, eu saía de lá, pegava a moto e pum, ia correndo para lá. E fazia a consultoria.
E essa consultoria fez um boom no negócio deles, porque não tinha processo nenhum, não tinha processo nem de call center. Fez o SWOTzinho. Então, realmente deu um boom no negócio. Você viu assim, pô, ganhei dinheiro e aprendi. Eu lembro que eu ganhei dinheiro em notinhas, assim, naquela época, deve fazer 20 anos, por aí, talvez um pouquinho menos. E aí eu lembro que contei R$700 assim, na mão, que era fora o meu salário. Em dinheiro, eu falava, não sobra nada do meu salário, nunca sobrou. Eu falei, pô, né? Primeira vez. E o mais da hora, né? Que é você vê que você ganhou dinheiro e ajudou. Então os caras estão satisfeitos. E aí, pra você ver como cientificamente o que se escreve tem sentido e a gente tem que dar valor aos cientistas, porque isso é psicologia. Sim. Reforço positivo, condicionamento operante. Né? E aquilo foi dando um ânimo, um gás. Eu falei, pô, eu nunca mais vou parar de fazer isso. Né? Reforçou positivamente, você falou, bora. E esse negócio foi tão bem que aí eles sentaram comigo e falaram assim, pô, você não quer vir trabalhar com a gente? Pô, mas eu trabalho numa multinacional. Você trabalha numa multinacional, mas você ganha X. Eu falei, o que você queria? O que você vem? Eu falei, ó, vem da seguinte forma. Você pode me pagar até um pouquinho menos ou igual que eu recebo. Mas se você me pagar o MBA na FGV, que era mais do que o meu salário... Sim. Aí eles falaram, então fechou, pode vir. Caraca. Aí foi daí que saiu o primeiro MBA. Financiou, conseguiu o patrocínio. E aí eu fiquei lá exatamente o tempo para pagar o MBA. Depois as coisas foram andando e tudo mais. Nesse meio de caminho, uma das conexões lá da Atento, que era amigo meu, entrou no Unibanco AIG na época. Falaram, Ricardão, tá precisando de um cara para implantar o processo do seguro residencial em todas as lojas do Carrefour. Né? Aí, você quer ir para a mesa de compra? Eu falei, vou. E eu lembro até hoje que eu fui com a gravata de zíper. Eu montei o CNPJ da Polux nessa época. Nossa, que ano que foi isso, cara? Eu tenho que ver lá a abertura do CNPJ. Eu montei depois que eu aprovou isso aí, mas foi mais ou menos essa relação aí. Aí eu botei uma gravatinha de zíper, tava de um terninho preto que brilhava assim e meia branca, né? Super bem vestido? Super bem vestido. E fresquinho com as informações. E eu consegui pegar esse treinamento em todas as lojas do Carrefour. Caraca, que legal. E aí eu ganhei um dinheiro que para aquela época, para minha idade, foi muito dinheiro. E aí na sequência disso, no final do projeto, a diretora do projeto falou, Ricardo, você conhece muito bem os processos, foi um sucesso o projeto, bem no finalzinho, eu queria que você desenvolvesse um plano de negócio para montar um call center para a gente, para atender o pós-venda do que você implantou. Caraca, mano. Porra. Aí eu peguei todo o dinheiro lá. Que legal, mano. Foi uma casa, talvez, na época. Montei o call center. Aí o tempo passou, as coisas foram andando e tal. Aí o Unibanco comprou a AIG. O Itaú comprou o Unibanco. E aí desfez com a AIG lá um rolo, assim. E eu, muito novo, sem experiência nenhuma, sem contrato, sem nada, fiquei com o elefante branco lá. Caraca, não rolou? Não rolou. E eu peguei todo aquele dinheiro e botei lá. Então eu basicamente quebrei. Então. E aí vai indo, né? Caraca, meu. E aí, como eu tinha uma cadeira no Senac da Lapa, que foi através também de uma oportunidade da Atento, aí eu fiquei vivendo de dar aula para jovem aprendiz, para diversos cursos lá. Até que eu ainda fazia FGV, e aí eu conheci um amigo meu da FGV, ele era diretor executivo no Grupo Brasil na época. Eram várias indústrias. Tinha aproximadamente 15 mil funcionários, todas as indústrias. Caraca. Acho que eram umas 8, 9 indústrias. Né? Qual que era o negócio desse grupo? Comprar empresa em dificuldade, principalmente tributária, recuperar, depois fazer com que ela se transformasse em vaca leiteira e depois vender ou não, aí depende da estratégia deles. E eu falei, a minha missão é virar o melhor amigo desse cara, desde o dia que ele se apresentou lá, né? E a gente é amigo até hoje. Que legal, cara. E aí fui pro grupo, aprendi muito, foi uma baita experiência. Entrou como no grupo? Entrei no grupo como consultor, depois como cuidando do RH, da parte administrativa, e logo já fui assumindo uma controladoria, até que eu participasse de todos os processos. Cara, a controladoria do grupo? Dentro do time, né? Trampo, hein? Trampo. E dentro do grupo eu peguei vários conceitos, como, por exemplo, o conceito que eu atuo na minha consultoria hoje, que é o sistema de custeio direto. Sim. Né? Você conhece muito bem, a mentoria que a gente fez lá foi com base nesse método. Isso aí. E aí fiquei anos no grupo. Depois, como toda a ponta de pirâmide de coisas que você não entende de politicagem, que o negócio ficou muito grande,
O grupo foi disseminado, eu parti para um outro caminho, fui para um outro grupo pequeno. Só que essa parte do grupo, né? Quanto tempo durou? Cara, eu creio que de 7 a 8 anos. Boa. De 6 a 8 anos. Aí foi a bagagem. Não, aí foi a bagagem do diretor tá viajando, eu tá à frente da planta. Para você ter uma ideia, a gente construiu uma transportadora do zero, né? Para atender todo o grupo e depois abriu para o mercado. Era uma transportadora que faturava 8 milhões por mês, entendeu? Caraca. Então não era um negocinho pequeno. E eu com 20 e poucos anos à frente desse projeto, né? Então desde a parte de legislação, isso uma das empresas. Isso uma das empresas, né? Pensa, que era a transportadora. Você estava atrás do grupo. E essa transportadora era uma das empresas que eu mais atuava, né? Onde eu realmente botei em prática as coisas ali, pegava a teoria sem experiência nenhuma e colocava em prática, e só que sempre com muita responsabilidade, acabou dando certo. E daí para cá eu acabei me fortalecendo muito no segmento de transporte, porque nós mudamos regime tributário, nós mudamos método, nós colocamos tecnologia, enfim. Foram alguns anos bem assim, ricos de conhecimento. Conhecimento de causa, né? Porque eu tinha muita disponibilidade para eu me envolver no projeto. Então eu saía no escuro e voltava no escuro, né? Eu comia a vida desse negócio. Caraca, bicho, o que você falou, isso faz muito sentido. E eu ganhava muito pouco. Pro que mas para a situação que eu tinha quebrado ali era muito, né? E às vezes me perguntam, né? Qual a melhor empresa que você já trabalhou? A melhor empresa que eu já trabalhei é que eu trabalho, é que eu estou atualmente. Qual é o meu melhor cliente? O meu melhor cliente é o cliente que eu estou hoje. Exato. Meu melhor cliente é você, que eu estou aqui com você hoje. Entendeu? É isso aí, é foco total. Isso. Então é foco. Então, e para quem faz consultoria, para quem tem 10 projetos ao mesmo tempo rodando, ele não pode achar que o A é mais importante que o B. Ele tem que o mais importante é onde ele está agora, é o contato que ele está agora, seja no telefone, seja visual, seja online, entendeu? Total. E assim, a minha vida foi muito dedicada nesse ano, só que assim, eu recebi tudo isso em relação ao conhecimento. Eles também pagaram outro MBA para mim, na época. Me deram muita chance. Toninho, que era o meu chefe, me deu muita moral, muita moral. Você é amigo dele até hoje? Até hoje. Teve escritório faz esses o quê? dias aí. Ali... Agora ele já tá meio cansado, disse ele para mim esses dias aí. Vou mandar para eles aqui depois. Tá meio cansado, disse ele aí, mas o cara é foda. O cara é experiente. Ele é bom, ele faz umas consultorias aí, trabalha em... Macaco velho. Cara é bom. E ele é mestre nesse segmento de transporte, né? Ele que foi o cara que desenvolveu o business plan da transportadora no grupo. Que legal. Então, muita coisa aconteceu. De coisa simples a coisa complicada de resolver, questões jurídicas, questões tributárias. Coisas que você não pode contar aqui, mas, porra, que eu sei das histórias. O universo é muito grande. O universo. Às vezes, fiscalização colando lá, você atendendo fiscalização. E só quem é empresário sabe o que é atender fiscalização. E, então, tipo, você viveu o empreendedorismo, de certa forma, numa empresa. Aprendi um pouco de administração, aprendi... coisas sobre advocacia tributária, societária, civil, no dia a dia, né? E foi muito bom, muito rico. E depois disso eu fiquei um tempinho em um grupo. Logo depois desse grupo eu falei, eu precisava, pra você ter ideia, eu acho que faz 8 anos que eu tô carreira solo só, né? Que nós estamos com os escritórios tempo, né? aqui. Até. Faz pouco tempo até. E aí um dos amigos falou, cara, por que você não segue carreira solo, fica nessa situação aí? Porque eu estava em um conflito muito grande, uma empresa que eu trabalhava em Alphaville. Aí eu falei, porque uma cliente é fogo, nunca fui comercial. Ele falou, não, cara, você é seu padrinho, você é seu primeiro cliente. Meu tio vai ser seu primeiro cliente. Pô, que legal. Aí o meu, que é um sócio meu hoje, falou, eu tenho aqui uma carteira de clientes pra gente começar, vamos fazer um juntado e tal. E assim foi. Hoje a Pollux, o grupo... Tá super estruturada, né? Que envolve... um pedaço de contabilidade, a gente não vende contabilidade estruturada para os nossos clientes, né? É uma corretora de seguro de carga, Pollux Consultoria, que envolve planejamento estratégico, tributário e societário. Ao total, a gente é mais ou menos em 20 e poucas pessoas. Legal. Né? E dá uma assessoria completa. Empresa de serviço e customizada.
Sim, e 20 pessoas é bastante para uma empresa de serviço, né? Para uma empresa de serviço e faz pouco tempo, se você ver, né? Faz pouco tempo, até que eu acabei vindo para a internet por estímulo seu. Sim. Porque a minha estratégia ainda é aquela estratégia... low profile. E os meus clientes... Eu falava, Ricardo, caramba, vai pra internet, bicho, vamos gravar um vídeo aqui. Às vezes você vem pra internet, aí eu te puxo. Aí, ó, você tá na internet. Aí, eu tô na internet. E o que acontece é o seguinte, a gente faz um trabalho customizado, então pouquíssimos clientes da nossa carteira não tá com a gente desde que entrou e nunca saiu. Exato. Pouquíssimos. E um vai conectando ao outro e essa indicando, vai crescendo vai acontecendo. E tudo mais e vai acontecendo. Então, nós nos tornamos uma referência. Em quê? Em planejamento tributário, em gestão de crise, tá? Em administração judicial, gestão de crise. Você me ajudou muito na gestão de crise que a gente passou. Gestão de crise. Para quem foi a primeira pessoa que eu chamei? Sim. Puta que pariu, nós passamos um problema de fluxo de caixa, eu já dividi isso aqui, eu não vi a luz do fim do túnel, eu te liguei, tipo, era tarde já, era às 9 horas da noite, falei, Ricardo, você pode falar? Aí eu liguei e você não atendeu, aí eu mandei um WhatsApp, você pode falar? Você falou urgente? Eu falei, Aí a gente ficou conversando lá de noite, cara, isso era uma sexta, se eu não me engano. Aí na segunda-feira, ele falou, vem no meu escritório segunda-feira. Aí fui lá, eu e o Daniel. Foi. E a gente ficou fazendo conta e tal, e queríamos sair de lá com o planejamento pronto. Ó, faz isso. O bicho sabe gerenciar a crise. Você já pegou muita empresa cagada também, que você precisou dar uma solução, né? Então, na verdade, esse é o nosso grande negócio, né? A gente faz a manutenção, Você tem uma visão diferente, cara. Uma visão diferente. É uma visão de você colocar na mesa aqui, enxergar na mesa como um tabuleiro de jogo. Então, você falou assim, ó, peraí, isso aqui tem tal. Aí eu falei, caralho, mano. E o que a gente fez? Saiu e aplicou aquilo. E aí, quando eu falo, né, e tem método? Tem um pouquinho de tudo que a gente estudou. Experiência então, também, né, cara? Então, assim, é método, mas lá é tarimba. Método e experiência. Tarimba. Então, você tem que pegar o método do sistema de custeio direto, botar na mesa, encaixar os seus números dentro desse método, pegar o que você conhece de gestão tributária, o que pode, o que não pode, até onde eu vou, até onde eu não vou, até onde é a elisão fiscal, até onde é a evasão fiscal, bota na mesa, projeta. Saber as linhas do campo, né? Corre. E aí você corre. Porque assim... Quando você cria um plano, você tem que correr atrás do plano. Não adianta você fazer um plano e você seguir atrás de outro e ficar mudando a rota o tempo todo. Exato. Quando você faz um business plan, que é um plano de negócio, você tem que monitorar todo mês se ele está acontecendo. Se ele não está, você tem que pegar as linhas que não está acontecendo e tratar elas. Exato. E isso é repetição. Muita coisa que eu falo, eu copio você falando. Que foi coisa que eu aprendi com você. Eu falo assim, tem que mexer nas alavancas certas. Porque eu lembro que eu era uma pessoa... Eu falei até acho que no antigo podcast, no podcast anterior, eu falei assim, eu olhava tudo, eu era uma pessoa, eu era um empresário muito ruim. Eu ficava bravo quando a pessoa chegava 1 minuto atrasada, eu era desse nível e assim, eu ficava economizando em tudo. Eu nunca fui tão econômico, mas quando eu tinha que economizar, eu queria economizar em tudo. E eu lembro que nas situações que a gente precisava de um norte, né, financeiro, você falava assim, a gente tem que mexer nas linhas certas. Né? Aqui, ó o seu CMV aqui. Isso aqui que você tem que mexer. Aqui que você tem que mexer. Porque aí você falava, mexe aqui nessa linha. Você me ensinou muito a ler DRE. Hoje eu faço isso muito bem, cara. Mas eu falo, caramba, como que você aprende? Porque você fazia esse exercício. Olha aqui, ó. Beleza. Vamos falar que você vai economizar em papel higiênico, em itens de limpeza, itens de consumo aqui da empresa. Açúcar, café. Vamos falar que você economize? Vamos. Tá, então vamos falar que você vai economizar 50%? Então as pessoas vão tomar 50% menos café e vão limpar 50% menos a bunda? Sim. O que isso influencia? Olha lá. Mexe na linha. Mexia na linha não mudava nada. 0,0 nada. Nada. Foi o que eu falei, ó. Imagine o seguinte. A empresa fatura 1 milhão e lá por mês. Quanto ela gasta de papel higiênico ou folha de sulfite? É nada. Para não trazer exatamente para a sua realidade, vamos falar de uma empresa de transporte. Sim. A empresa fatura 1 milhão e lá. Quanto ela gasta de terceiro e agregado, por exemplo, que é uma conta fortíssima? Em média, 45%. Esse é o business plan, o orçamento, né? O budget dela. Ela está descompensada, está gastando 47%. Quanto é 3% de 1 milhão? Mó grana. No mês a mês. Né? Então, quando você ajusta essa conta principal, automaticamente aparece o resultado na última linha. Só que isso é o seguinte, o que nós temos na carteira hoje? Transporte... Nós temos fábrica, nós temos reformadoras. Você é bastante indústria, né? Tem indústrias. Eu venho de um grupo de indústrias.
A gente atende transportadora, fábricas, reformadoras, distribuidoras, clínicas médicas, hospital. Caraca, bicho. Então, assim, e é a mesma coisa. Quando você utiliza o método de sistema de custeio direto, é a mesma coisa. Isso, é a alavanca certa. Toda empresa tem 2, 3 contas principais. Matéria-prima, insumos, mão de obra direta. O que alavanca, o que faz, que dá o combustível para um negócio que gera margem de contribuição suficiente. Se você atuar nessas linhas, automaticamente você gera o resultado. Você gera o resultado econômico e, consequentemente... E era impressionante quando a gente fazia os exercícios lá. Porra, mexe aqui nesse CMV. Coloca aí, 3%. E outra coisa aqui, eu tô te cortando, mas depois eu vou puxar esse assunto. Eu lembro que quando você olhou o setor de compras lá, você falou, pode baixar aí, nem lembro o número, mas 10%. Não baixa. Pode baixar 10% do budget. Não tem como baixar, meu. Eu conheço minha compradora, eu confio nela, ela não leva bola, ela não faz nada de errado. Não vai baixar 10%. Cara, você baixou 10% na meta, tipo, ela reduziu 8%. Aí eu falei, essa filha da puta tava me roubando. Você falou, não, aí comecei a me ir atrás e na verdade é isso, tudo tem que ser controlado. Mas o que é engraçado é que assim, eu olhei tudo através de número do DRE. Não sei quem é comprador, quem é vendedor, quem é nada. Exato. Eu olhei o DRE e te mostrei, mas pela experiência, pelo tanto de repetição que nós já tivemos de ajustar, a gente sabe que dá. Sim. Porque o que acontece? Tem estoque, e você trabalha num segmento super complicado, né? Super complicado. Que o seu segmento, se você não fizer, a não ser que você tenha uma campanha especial de que amanhã ou depois o vidro vai aumentar, sim, tudo bem. Mas quando você estica o DRE na linha, ele tem que, no exercício, aparecer. Exato. Mas você tem que ter a consciência de você estar comprando mais por causa disso. Recentemente, eu estou numa empresa gigantesca de armarinhos. Gigantescas. É um projeto... SKU pra cacete. É muita coisa. E ele tem uma estratégia muito legal lá de diversas famílias de produtos. Legal. Um é para o inverno, outro para a escola, outro para não sei o quê, outro para não sei o que. Ele muda. Ele muda. A prateleira mediante. Caraca. E ele tem uma formação de preço legal, só que ele tem um estoque gigantesco. E em 2 meses a gente mudou o resultado do negócio. 2 meses. Com estoque, gestão de estoque. Gestão de estoque, que automaticamente CMV. E qual que é a estratégia de você trabalhar nisso? Obviamente, para os contadores de plantão, o DRE contábil é feito com base no sistema de custeio de absorção. O que eu estou falando aqui é gerencial um DRE com base no sistema de custeio direto. Vou dar um pause agora. Explica isso aí, bicho. O cara não sabe o que é custeio direto, custeio de absorção. Mas eu estou falando exatamente para os contadores, porque depois não conhece. Escreve um monte de coisa lá, que eu já sei como funciona. Mas explica para o empresário qual é a diferença. E aí o gerencial é o seguinte, o gerencial, ele te dá abertura. Qual que é o foco do DRE gerencial? O seu negócio. Exato. Ponto. Quando você faz um DRE contábil, você coloca lá o CMV. O que é o CMV? É o preço médio de compra. Ponto. O restante está no estoque. Então, quando você vai apurar o resultado, o seu resultado é permutativo. Ele não está no caixa, o dinheiro, mas ele está no estoque. Exato. Tá? E quando você vai fazer gestão... Só que o estoque é dinheiro, mas vamos falar de reformadora de pneus, que eu tenho um cliente. Você compra matéria-prima, insumo, paga salário com borracha? Não. Igual eu falar assim, pô, chegou o salário, meu caixa tá baixo, tá uns vidros aqui pra você pagar. Tá uns vidros, você paga salário com vidro? Pagar o seu aluguel. Paga. Então, por que eu falo que o resultado é permutativo? Ele tá no estoque, desde que seja uma empresa que o estoque não estrague, que passando o tempo que não seja tecnologia, tudo bem, ele pode ficar no estoque. Aí quando você faz o patrimônio líquido da empresa, ele tá lá. Ele tá lá, ele aparece. Ele aparece como resultado. Porém, quando eu falo em gestão de caixa, e o caixa é o rei, existe até um livro, esqueci o nome agora, que é Cash of the King, né? O caixa é o rei. Porque o caixa é que dá vida para o seu negócio para que você tenha um resultado econômico positivo. Ou seja, você ter poder de barganha, de fazer e tudo mais. Então, quando eu faço um DRE para estas situações, o que eu costumo fazer? Vamos fazer a comparação e a gestão paralela. Então, no seu negócio, seja ele uma fábrica, uma distribuidora, revenda e tudo mais. Independente. Estuda o negócio rapidamente e fala, você precisa de 2 meses de estoque. Ou você precisa de 1 mês de estoque. Vamos trabalhar assim para você gerar caixa. E aí, quando ele fazia o DRE, se é que fazia, que poucos fazem, contábil, que tinha o CMV esconde o resultado do caixa. Mas não que esteja errado, está certo também.
Porque o dinheiro é permutativo, o resultado, e ele vai para o estoque, aonde o dinheiro deveria estar no caixa. Exato. Então, quando eu faço esse DRE gerencial para este tipo de situação, que você fez e com a aí gente. muito contador olha, fala e critica, mas fala, ó, veja, objetivos diferentes, agora o meu objetivo é gerar caixa. Exato. Então, eu quero encontrar um resultado pré-econômico que reflita num resultado fortíssimo financeiro. Então, o que, que eu faço? Lá no DRE, na linha de CMV, eu tiro ela e coloco compra para venda. Então, eu coloco exatamente o que eu comprei naquele mês. Porque aí, se eu tenho 2 meses de estoque congelado, é só eu olhar a parte, ficar monitorando todo mês se meu estoque está lá em 2 meses mesmo. Controlar ele. E todo mês eu comprar só o que eu vendo. É isso. Automaticamente eu vou ficar dentro do meu budget, do meu orçamento e, consequentemente, eu vou gerar caixa. EBITDA, que é o resultado econômico, que, consequentemente, eu vou gerar caixa conforme o meu ciclo entre conta de pagamento e contas de recebimento. A gente fez muito isso, né? Esse é o grande segredo. A gente fez muito isso. Vamos gerar caixa, vamos aumentar estoque. Ó, estamos entrando num momento que vai ter aumento de vidro. Vamos fazer mais estoque agora? Vamos. E aí a gente comprava vidro, e aí baixava a caixa. E no DRE a gente tinha esses 2 números. Estoque, caixa. E antes, Felipe, eu ficava preocupado porque eu chegava nas empresas, aí tinha um contador, né? Eu também sou formado em contabilidade. E aí tinha um consultor. Porra, eu sou consultor. E aí os caras criticando e tudo mais. E o resultado nunca vinha, porque os caras estão lá 1 ano. Exato. Aí eu chego do resultado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que mágica que você faz para dar resultado? Como que você chega numa transportadora e faz resultado em 2 meses? É simples, eu chego, pego as 2 linhas principais, frota própria, terceiro e agregado e o planejamento tributário. Mexo nas 3 de uma vez, do outro mês dá resultado. É instantâneo. É instantâneo. É o que eu falo lá e faço isso muito. Quando a gente analisa DRE, eu falo, vamos parar de olhar para esses lugares não fazem nada. Não mexe em nada, não adianta nada, não serve pra nada, não, quase. Como eu sempre falo, não é que você tem que parar de olhar, mas você é o cara principal, você é o gestor principal, seu gerente, seu diretor. Isso aqui, você pega algumas pessoas Joga de apoio, eles. Dá o orçamento não e fala, amigão, fiz o orçamento, você só pode gastar X% desta conta referente ao faturamento. Isso, aconteceu isso. Esses dias, eu tava olhando o DRE, o Uber veio muito alto. Muito, muito, muito alto. Eu falei, caraca, bicho, o que aconteceu com o Uber? Aí pedi uma explicação lá, eles explicaram. De uma obra específica que precisava muito de transporte e tal. Tá bom. Aí, mês que vem, outro estourado. Por quê? Por causa que teve outra obra. Tá bom. Terceiro mês veio o Uber alto também. Falei, bicho, acabou esse negócio. Por quê? É por causa de outra obra. Virou padrão. Aquilo representava pouco. Era muito alto perante a média. Mas representava pouco. O que eu fiz? Cheguei lá no pessoal, no gestor lá das equipes e falei, a partir de agora, esquece Uber, tira. Se vira, não vai ficar gastando esse dinheiro, é o dinheiro à toa. No mês seguinte caiu. E quem tocou foi o gestor, não fui nem eu. Eu perdi, cara, 10 minutos na soma. Por quê? Porque não é uma linha relevante, mas é uma linha que eu preciso olhar também. E essa é a oportunidade para você treinar as pessoas de potencial mais jovens da sua empresa. Que você pode pegar essas contas superficiais que não tem tanto reflexo para quem você quer como futuro e dê responsabilidade de verdade, que é esse tipo de coisa para ela. E traz uma sensação de controle também. Às vezes eu faço esses negócios, tipo assim, caramba, o Felipe tá sabendo do Uber que a gente gasta. Eu vejo tudo. Sabe? Tipo, eu vejo tudo. Mas você vê, você pega o DRE, você vê tudo. O DRE te traz essa visão. Você pega a razão da conta específica, tá lá, a listagem de tudo que você gastou. E cara, isso é maravilhoso. E cara, mas só eu te cortei voltando, você tava no Grupo Brasil, você começou a consultoria, começou a Polux, aí colocou lá o dinheiro todo no telemarketing, deu ruim. Deu ruim, nessa de ruim foi a lista de credores, aí ao longo do tempo eu fui resolvendo. E você foi se especializando em gestão tributária. Cara, hoje você tem toda uma estrutura. Qual é hoje, qual é o teu cliente ideal, assim? Quem que são as empresas que você atua? Porque eu presenciei, a gente está há anos junto, então eu presenciei também a evolução da Polux. Então, tipo, quando você começou, você atendia continhas pequenininhas e tal, junto, e eu fui vendo a evolução da empresa e a evolução da tua carteira também. Hoje você atende cada vez empresas maiores, empresas gigantes mesmo. Qual é hoje o perfil de cliente para você? Até para, você está falando tudo isso aí, o cara às vezes se interessa, mas e aí, será que ele está do tamanho da Polux? O que você diria? Cliente que eu gosto de atender. Se você perguntar para minha equipe, cada um talvez dê uma resposta, né? Até porque é o seguinte, eu tenho alguns pilares, né? Que eu tenho um cara muito top, que manja muito de CMS,
um outro contábil, eu tenho Você tem os seus especialistas, né? eu tenho o meu cara que eu especializei ao longo do tempo, que é meu sócio em sistema de custeio direto e assim por diante. Que é muito bom, conheço esse cara aí. Rafa. É o Rafa, manda bem. E bem. qual que é o cliente que me agrada? É o cliente que não quer mesmice, é o cliente que quer resultado, é o cliente que está disposto a fazer um trabalho que, por exemplo, toca para mim essa empresa aqui, mas o que eu vou fazer? Não, só escriturar as notas, fazer a contabilidade e mandar. Talvez até te indique um parceiro meu. Mas o que eu quero? Eu quero um cliente que queira sair de uma situação atual e ir para uma situação melhor, ou sair de uma situação de crise e alavancar. Né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um projeto, estudar esse projeto rapidamente, transformar ele do simples nacional para o lucro real, por exemplo, com todo o método, linha de raciocínio, que esse cara tenha uma gestão corporativa, que todo mês ele passe por uma mentoria e a gente faça a leitura dos resultados econômicos, que a gente ensine ele a esta linguagem do resultado econômico e financeiro, que ele tenha a empresa na mão dele. Então, o cliente ideal para nós é o cliente que quer ter a empresa na sua mão. É o cliente que quer mudança, é o cliente que quer resultado. Total. Tá? Total. E aí depois, Ricardo, que você recupera ou que melhora ele sai? Muitas vezes não, porque ele vê a importância e ele valoriza. Porque a gente trabalha com gestão baseada em valor, né? Então, um dos pontos... E é uma coisa muito personalizada. E é uma coisa muito personalizada. É uma coisa que, assim, eu faço questão que eu falo para eles, para os principais da minha equipe. Ninguém vai te ligar todo dia. Ninguém vai te ligar todo sábado, todo domingo, mas uma hora ou outra vai te ligar à noite. E você sabe quem são os seus clientes. Eu te liguei à noite. E esses caras você tem que atender. Se o cara quiser entrar com um processo trabalhista contra mim, o meu gestor, porque ele atendeu, o problema é dele. E eu vou pagar, tá no preço. Sim. Mas assim, você tem que atender esse cara. Porque isso que vai fazer com que você seja diferente. É um dos porquês. Exato. Porque hoje é tudo muito sistematizado. Aperte 1 para o contábil, 2 para o fiscal, 3 para não sei o quê. Aqui não, aqui você liga para o meu consultor e fala. O fiscal está aqui, aconteceu tal coisa, eu estou com um problema deficitário, eu entrei no meu caixa, eu tenho que pagar a matéria-prima hoje, me ajuda, ou eu tenho que pagar a semana que vem. Né? E é isso mesmo. É isso. E aí você pergunta, Ricardo, mas você já pensou em entrar na internet, escalar, fazer um negócio gigante? Eu já pensei. Até a gente vai seguir, a gente vai seguir essa linha ali na frente, tudo mais ou não. Hoje a gente tem um negócio rentável, a gente tem um negócio ao qual a gente é feliz, nós temos clientes que nós queremos trabalhar com eles, né? Sim. E tudo isso você consegue escolher os clientes que você trabalha, né? Nesta linha de projeto customizado, sim. Sim. Porque também, cara, é um trabalho a 4 mãos, ninguém faz nada sozinho. Se vocês entrarem numa empresa que não está disposta, só está disposta a pagar e não a trabalhar junto, vocês não fazem nada. Porque não depende só de vocês, depende de uma dupla energia mesmo, da empresa para o consultor e do consultor para a empresa. Você vai lá e dá vários caminhos, ninguém faz nada, não adianta nada. Tem muito empreendedor que quer resultado, mas não quer pagar o preço também. E a gente acaba sendo chato, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, a leitura desse DRE gerencial baseado no sistema de custeio direto, a gente cria uma linha de ações que tem que fazer. Exato. Na outra reunião, a gente cobra se isso foi feito ou não. E aí, como que foi com aquilo lá? E aí, a gente já começa a reunião assim. Então, nós temos o nosso método de como chegar ao resultado. Sim. Quando parte para a linha do planejamento tributário, fica muito claro o que você precisa fazer para você chegar no resultado atual. E às vezes você mexe só no tributário da resultado. Às vezes você mexe na conta principal da resultado. É isso. Né? E as pessoas também, os empreendedores, muitos, ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que é crise e o que não é. Às vezes ele está com um problema de caixa, ele acha que está em crise, e é só um fato administrativo. Total. Às vezes é só desencaixe. É só desencaixe, porque no resultado econômico ele é muito bom, mas nem ele sabe que ele é muito bom porque ele nunca analisou um DRE. E cara, você lembra quando... algumas vezes eu olhava e falava assim, cara, foi muito legal, assim, olhando para trás. Eu lembro que a primeira vez que você entrou na empresa, a gente estava no escritório do mezanino lá. A gente está no mesmo ambiente ainda, só que crescemos, né? E a gente está com outro escritório do lado. Mas era no mezanino, hoje é onde é o técnico, mas o escritório inteiro era lá. Aí você entrou, olhou assim para a fábrica, falou assim, qual é o teu custo fixo aqui? É tanto? Uma média de tanto? Eu falei, caraca, bicho, você deu na lata, mano. Você acertou, você errou por R$5.000 o meu custo fixo. Foi sorte. Eu falei, caraca. Mas a gente tem uma ideia pelo tamanho Não, né? Eu só cheguei e olhei pra Raíssa e falei assim, puta que pariu. Eu nem levei ele pra dar uma volta. Ele só viu e deu na lata o custo fixo.
Porque isso mostra que você é experiente de casa, de empresa. Mas antes da gente, lembra que a gente ficou 1 hora conversando também de ir lá? E uma das perguntas que eu fiz, né? Qual regime que você estava, quanto você faturava, qual era o seu segmento, mais ou menos com isso a gente tem uma ideia. Você já tem uma ideia. De quanto sobra. Exato. De quanto sobra. E cara, agora vamos entrar na parte técnica, já usando um pouco do paralelo à história que a gente viveu, mas assim, bicho, estar no Simples Nacional é sempre vantajoso? Vamos entrar uma parte de trazer insights para o empreendedor. Não, absolutamente não. Mas o Simples é simples, pô. O Simples é só pagar a DAS. O imposto é baixinho, não é bom, não? Não, realmente o Simples, ele é bom. Ele é um método mais simples de você apurar. Ele é um método mais simples de você, empreendedor, gerir. Mas ele é um pouco traiçoeiro. Porque ele tem um limite de X, conforme você cresce o faturamento. Eu estou cansado de pegar empresas do seu segmento, empresas do segmento de transporte, que está pagando aí 15, 14, 16% de simples. E aí quando você vai ver, não dá 15% de lucro. Exato. Então, aonde que existe justiça em você pagar 15% de imposto se a sua empresa não te gera nem de margem de contribuição resultado próximo a isso? E mais assim também. Aí tem muito empreendedor que fala, não, por isso que eu tenho 3 simples. 3. Usa o pai, a mãe, a avó, a tia, o vizinho, aí faz 10 empresas, tô cansado disso. É o que mais tem. O cara, quando ele começa a subir a alíquota do Simples, o que ele faz? Abre outra. Quantas pessoas aqui não estão assistindo, bichão? Você faz isso, pô. Eu sei disso porque todo mundo faz. E também não é o caminho. Não é porque o empreendedor acha que, tá subindo a alíquota, tem que abrir outro CNPJ, aí cria toda uma burocracia operacional de também cadastro, às vezes, da empresa. E, cara, começa a ter 3, 4, 5, 6... Eu tenho um conhecido, não é brincadeira, cara, vou contar rapidinho esse spoiler, mas eu tenho que tomar cuidado para não expor. Mas ele... ele é do universo do vidro. E teve uma empresa multinacional que estava vindo para o Brasil e quis comprá-lo. E aí fizeram a due diligence lá. Cara, eu já sabia que não ia passar, mas tentaram. Ele tem, acho que 8 ou 9 Simples Nacional. Do mesmo segmento que o seu? No mesmo segmento que o meu. Então, ele tem 8, 9 Simples Nacional, bicho. Eu não sei nem... Eu falo assim, como que você conseguiu tanto CPF para abrir isso, bicho? Que loucura, cara. E às vezes você acaba comprometendo pessoas também, Exato. Porque às vezes os negócios não vão bem e é comum acontecer, não é incomum. Você pode ser o maior empreendedor do mundo, você está arriscado a passar por uma crise, a quebrar, a sofrer alguma consequência. Fora a burocracia, que na hora que o mercado... na hora que o negócio bater, configurar grupo econômico, você está fudido. Ferrado mesmo, de vez. Acabou, tudo que você construiu vai por água abaixo, vai pro ralo porque você não soube mexer com um planejamento tributário que no final das contas vai dar, às vezes, mais barato do que você estava pagando com tanto Simples assim. Às vezes até o lucro presumido é mais caro do Simples, dependendo do momento e do segmento do Simples, sabia? Cara. Então é uma loucura. Então, bicho, e aí, por que então o Simples ele só funciona até certo ponto? Porque o Simples ele foi construído exatamente para atender os pequenos em relação ao faturamento, né? A facilitar essa situação. Você imagina o seguinte, se é uma empresa que fatura 30, 40 mil reais por mês, você precisa ser lucro presumido? Não, você pode ficar. Se é uma empresa, é um prestador de serviço, coisas do tipo. Agora, para você que começou a faturar, que tem processos, que já tem um movimento grande, grande quanto? Tem regra? Não tem. Acima de 200, de 300, de 400, tem empresas que faturam 500 mil por mês e não vale a pena... sair do Simples. Tem que sair do Simples e pro lucro presumido. Vale a pena até ficar no presumido. Sim. Mas aí é negócio para negócio. Normalmente, para falar de uma forma bem generalista, empresas de serviços com margem muito grande, vale a pena ficar no presumido. Normalmente, isso não é regra, gente. Tem que estudar caso a caso. Tem serviço que tem margem de lucro menor e não vale. Algumas das clínicas médicas que eu atendo, vale a pena ficar no lucro presumido, até porque a gente utiliza o lucro presumido com base de cálculo de produto através de uma lei especial para a clínica médica. Para quem é clínica médica, dentista e tudo mais, tem uma lei especial que você equipara o seu hospital, que você equipara a sua clínica a um hospital,
obviamente criando um processo, homologando a Anvisa, aí você tem que se adequar em algumas regras. Você pode fazer isso apenas virando uma chave na Receita ou através de um mandato de segurança, e você diminui o seu imposto, nunca vai ser mais do que 9% ao mês, mesmo se você faturar 5 milhões. Mas isso é especificamente para este segmento. Sim. Tá? Quando você está no lucro presumido com a base de cálculo é 32%, já fica um lucro presumido, vai chegar a 15,33%, vai variar, porque tem adicional de imposto de renda e tudo mais. Agora, o que é muito sugestivo ir para o lucro real, muito sugestivo, e não levem isso como regra, você tem que consultar um especialista e fazer o estudo. Fábricas, revendedoras, distribuidoras, transportadoras, normalmente situações a qual se ganha no giro e não na margem. Quando você ganha no giro, a sua margem de lucro ela não é muito alta, o seu percentual de margem de lucro. Sim. E aí você tem que fazer um planejamento tributário dentro de um universo legal, e aí isso aí é muito grande a questão de você fazer um planejamento tributário. Total. É muito grande. Se dá para você navegar, é um universo gigantesco. Teia o Brasil é um dos países que mais tem regra tributária nova saindo. A gente vive um manicômio. Exatamente. Manicômio, é isso aí. Então, assim, você tem muito espaço. Até nós que fazemos planejamento tributário, às vezes nos deparamos, muitas vezes, quase todas as vezes, com uma regrinha nova que apareceu. E é comum isso acontecer. Por isso que, além do conhecimento da equipe que a gente tem, a gente ainda paga uma consultoria tributária como se fosse... para acompanhar tudo que está mudando. É como se fosse um Aurélio online para a gente ficar consultando, e tudo que muda fica avisando para a gente. Porra. Tá? Doideira, né? Para a gente saber. E muitas vezes também, aquele cara que é muito empreendedor, igual você, né? Hoje o Felipe tem um grupo de diversas situações, de diversos negócios. Aí quando você tem um grupo, aí você tem uma empresa no Simples, aí você tem a outra, aí você bota você aqui, sua mulher aqui nessa outra empresa do Simples. Aí você pega o seu irmão, põe nessa outra do Simples. Aí apareceu outra aqui. Aí apareceu uma outra oportunidade, agora além do CNPJ. Imagine ser tudo isso. Exato. Cara, aconteceu isso. Na época que eu tive 10 CNPJs, eu entrei como... Eu era todo Simples na época. E aí eu entrei em todas as empresas. Aí, cara, comecei a somar faturamento, porque eu era sócio coligado, assim, sabe? Falta de conhecimento, porque você não pode estar em mais de 100% no Simples Nacional, em várias empresas diferentes. Soma faturamento, é uma bagunça. Então, tem muita gente fazendo coisa errada. Até o seu poder de empreender, ele fica limitado se você não tiver um bom acompanhamento. Em algum momento, quando você é mais serial, como eu que gosto de ter outros negócios e tudo mais, você é obrigado a sair do Simples Nacional. Só que eu olhava, por muito tempo eu olhava no Simples Nacional e falava assim, cara, eu tô pagando aqui 8% de imposto. Enquanto a gente era simples, eu falava, cara, quanto que é o imposto do lucro presumido? Eu olhava lá e falava, o dia que eu for para lucro presumido, sabe o que vai acontecer? Quebrei. Dava um medo, porque eu falava assim, quebrei, simplesmente vou quebrar, porque se hoje eu, pagando 8, tá sobrando X, se aumentar de 8 para tanto, quebrei. E aí me dava um medo, cara, um medo gigantesco. Quem começou a quebrar essas amarras do medo foi você, começando a trocar ideia, explicando. E as empresas grandes, elas têm um grupo, né? Elas montam um grupo, né? Como que funciona as grandes? Elas começam a construir várias empresas para prestar serviço uma para outra e tudo mais, e fazer isso é fora da lei, cara? Cara, não é fora da lei. Obviamente que você tem que ter uma lógica para tudo que você vai fazer, né? Então, você que é um cara que empreende, conseguiu criar uma estrutura matricial para tocar algumas coisas ao mesmo tempo. Hoje você está aqui, né? Para quem não sabe, é dia de semana, horário de pico, e o seu negócio tá girando. Tá girando, como o meu também está girando, né? Mas você está aqui. Então, quer dizer o quê? Você aprendeu a fazer gestão matricial, você tem esse dom e tudo mais, e cada vez mais é aprimorado. Então, você tem a necessidade de você entender um pouquinho isso. Até chegar na sua resposta, voltando um pouquinho para o Simples, só para consolidar isso aí, hoje eu vejo diversos segmentos assim. Vou te dar um exemplo. Clínica estética, um pequeno hospital, uma fábrica de vidro, uma reformadora, uma transportadora. Quem são os caras que mais ganham dinheiro, que mais têm resultado? Aqueles que prestam atenção no seu negócio, no core business do seu negócio, e ele foca nisso. É isso. Aonde as pessoas que se perdem muito? O cara que não tenha que estudar, gente, mas é assim, para chegar no conhecimento que a gente tem, eu já estou há 20 anos nessa jornada, né?
o cara, para chegar nessa jornada, ele tem que fazer um pouquinho a mesma coisa. Não adianta eu querer entender de vidro como você entende. Sim. Pode acontecer, pode, daqui 10 anos talvez. Existe um tempo. Para eu virar especialista em alguma coisa, tem que estar 10 anos fazendo a mesma coisa, muita repetição. Né? O cara do transporte é a mesma coisa. O cara pegou às vezes do pai dele e tal, o cara manja muito de caminhão, de frete e tal. E aí, nesse momento, o cara quer entender de tributário. O cara quer estudar a contabilidade. O cara quer fazer. Então, assim, faça alianças com gente, com pessoas fortes, com pessoas especialistas, para te conduzir para um caminho legal. E, obviamente, pesquisa do que está sendo feito e monitora os resultados. Né? Mas é cada macaco no seu galho, entendeu? Que é o que eu costumo falar. Eu estudei para atender você. É a mesma coisa que eu falo de marketing digital, por exemplo. Eu quero fazer marketing digital agora. Eu vou aprender para fazer. Você está perdendo tempo, você está desfocando do seu core business. Contrata alguém que saiba. Mesma coisa com contabilidade, com tributários. Tem que contratar pessoas, tem que trazer pessoas especialistas para perto. E especialista de verdade, porque eu canso de ver contador falar, não, mas você vai montar esse negócio aqui? Ou então, tá subindo o faturamento, aí ele chega e muitas vezes ele chama, me dá uma saída para isso aqui, porque o meu imposto está muito alto. Tá bom, vou te dar uma saída. Com quantos anos sua filha está mesmo? Minha filha está com 18, então já vou montar um CNPJ para ela. Não pode ver alguém sobrando na família que quer montar um CNPJ, entendeu? Exato. Na verdade, um pouco do que acontece com essa inundação de Simples Nacional em todos os CPFs da família, até o papagaio tem Simples Nacional, é um pouco do que o contador... Não é nem o contador, o consultor, o cara que estudou, o cara que foi lá assistir um tutorial de Simples Nacional, é isso. E sai vendendo. Eu até não vou retomando o assunto da Alfacrux, eu sei o do Gabriel, ele fala isso também. Ele fala, cara, o planejamento não pode ser simplório. Todo negócio precisa ser analisado. Como você sempre disse, é a mesma coisa. Ele é customizado. Customizado, cara. Cada negócio é um negócio. É igual quando você vai desenvolver, né, o sistema. Você tem lá o framework, que é o coração pronto, depois você vai fazendo a mesma coisa. O resto é personalizado. Entendeu? É isso. Agora, voltando à sua pergunta. Eu posso ser dono de várias empresas? Posso. Uma das empresas em algum momento pode trabalhar para mim? Pode. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso ser dono de uma transportadora? Pode. Eu posso ser dono de uma outra empresa que eu coloco toda a minha frota de caminhões lá e é uma locadora de caminhões. Eu alugo para mim, talvez para outros. Pode. Isso é pecado? Não. Isso é fora da lei? Não. E onde está escrito isso? Está escrito no Código Civil. Artigo 49A, parágrafo único do Código Civil, dos objetivos de uma holding. Disso é segregar riscos e estimular a economia. Está escrito lá no Código Civil. Não tem nada de errado, desde que você siga a regra certinha. Minha transportadora está no lucro real, tudo bem. A minha locadora de caminhões está no lucro presumido, porque não tem ISS, então a alíquota é mais barata. Então eu basicamente concentro o lucro lá. Não tem nada de pecado nisso. Exato, é isso. Não tem nada de pecado nisso. E eu posso ser dono das duas através de uma outra empresa aqui em cima? Pode. É o mesmo Código Civil. Você pode até colocar lá no contrato social do seu Código Civil que é uma holding operacional para segregar riscos conforme o artigo 49A do Código Civil. Pronto. Acabou. E quando eu já li esse artigo por indicação tua, e ele fala um negócio muito real, porque, cara, o empreendedor ele sofre muito risco, e principalmente quando ele, dependendo do ramo que ele atua, alguns ramos são periculosos, são perigosos, né, de dar problema e tal. Ainda mais quando você fala de inovação, né? Então, dependendo da situação, você coloca em risco o empreendedor que construiu toda uma trajetória, que normalmente são os empreendedores mais velhos, que são os endinheirados, que tiveram tempo de construir, de fato, um patrimônio pesado. E esse patrimônio pesado que normalmente financia projetos inovadores, e etc, etc. Se você não cria uma proteção e uma segregação de risco, simplesmente ninguém vai colocar todos os ovos numa cesta só. Imagina você é um tiozão cheio da grana, e eu sou um menino louco das ideias e falo, cara, olha isso aqui. O táxi está monopolizando o transporte. Eu inventei um negócio de uns carros pretos aí, vou colocar num aplicativo, vamos bombar, vamos estourar isso aí, porque olha o lucro que os caras têm, ridículo, não tem, e ninguém pode transportar pessoa e etc, etc. Eu vou chamar esse aplicativo de Uber. Aí você fala, porra, disruptivo, vou pôr grana. Se você não tivesse como segregar risco, simplesmente com a retaliação do lobby, dos taxistas e etc, das montadoras, você nunca ia colocar dinheiro nisso. Por quê? Porque simplesmente você ia ser retaliado e correr o risco de falência completa. Ruína total. Então, cara, é aí que entra uma holding, protegendo e segregando risco para tudo. E é necessário você ter isso, senão você tá ferrado, cara.
Senão, o mundo para. Tanto é que o Código Civil diz isso, né? Que eu acho que é em prol da sociedade. Então, um dos objetivos é estímulo à economia, né? Existem várias leis, assim, por exemplo, quando você pega a recuperação judicial, qual que é o maior objetivo de um projeto de recuperação judicial? É estimular a economia, é estimular o empreendedorismo. Porque se você der vida para um negócio que está morrendo, se esse negócio morrer, ele para de gerar aquela quantidade de emprego, Exato. Ele para de pagar os tributos federais, estaduais, para de encher a poupança do FGTS, ele para de um monte de coisa. Então, qual é o objetivo? É manter aquilo vivo. Né? Esse próprio artigo do Código Civil, para que ele serve? Ele fala que você pode sim fazer um planejamento societário, você pode sim separar a sua atividade operacional da sua atividade patrimonial e centralizar o seu patrimônio em um bloco de CNPJ com a sua família, já fazendo uma sucessão em vida com a sua família. Então, assim, por isso que eu digo, você tem que focar em operar e ser o melhor no que você é, né? E, em contrapartida, você tem que buscar braços estratégicos para lhe ajudar a você ser o melhor. Exato, é isso aí. A você ser o melhor. Te dê apoio, te ampare. E ninguém é 100%. Se eu quiser fazer o meu marketing digital, vai ser um caos. Um caos. Eu não tenho capacidade, não tenho competência para fazer isso. E, sinceramente, nessa altura do campeonato, eu não quero. Exato. Eu continuo me especializando na minha área. É isso, eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa consciência. Você até falou de mentor também, né? Quando eu preciso de alguma coisa que eu não sei, a primeira coisa que eu faço é quem vai ser a pessoa que vai fazer por mim e automaticamente eu vou aprender um pouquinho. Que é um consultor, que é um mentor, que é cara, às vezes até um funcionário, entendeu? Porque, cara, é isso. O tempo de aprendizado, a curva de aprendizado é muito grande para você ser medíocre naquilo ainda. Se eu ficar o dia inteiro estudando tributário, primeiro que eu vou deixar de fazer o que eu faço e o que me dá dinheiro, e quando eu perceber que eu já sei um pouco, eu vou descobrir que eu sei quase nada comparado a você. Então foi para nada. Era mais fácil eu ter te contratado para fazer isso por mim. Então não adianta ignorar os especialistas, porque, cara, é o jeito que você consegue quase que roubar um pouquinho do know-how do que o cara construiu. E um detalhe. Através de aplicação. E para você entender um detalhe, né? Aí você fala, você acha que eu entendo muito de tributário? Eu tenho muita visão generalista, a visão do todo. Eu consigo colocar a situação de uma empresa presente, passado, presente e futuro, em cima da mesa, traçar e fazer. Mas aí entra a minha galera. Então tem um cara que ele é especialista ali em algumas questões para a gente avaliar situações para PIS e COFINS, é um cara que só faz isso, que está estudando o dia todo. Eu tenho um outro que é um cara de CMS, eu tenho o meu que é o financeiro que vai fazer isso tudo. Se eu tiver que fazer um valuation e projetar lá na frente, trazer valor presente na hora, muito mais rápido que o HP, ele vai fazer na hora. Sim. Você entendeu? Que consolida todo esse planejamento estratégico. Sim. Então, até eu que faço esse planejamento estratégico, tem essa ramificação para eu conseguir chegar nisso. Sim, porque aí você consegue maestrar essa equipe. Às vezes, né, o pessoal vê falando no Instagram, um vídeo, alguma coisa, entra em contato com o mas eu queria que o Ricardo falasse tal. Talvez você seja até melhor atendido por uma outra pessoa, dependendo do que você quer. E eu sempre direciono para isso acontecer, entendeu? Que a pessoa consegue ter o conhecimento direto na fonte da que você exatamente. E falando dessa estrutura, eu quero entrar na estrutura de uma empresa maior, até trazendo esse conceito para o empresário que está assistindo aqui, e também da holding. Mas entrando na estrutura maior, explicando de forma muito resumida e de forma muito simples, que é como eu aprendi. Cara, quando você imagina que você tem uma marcenaria, tá? Então você tem uma marcenaria, você compra as madeiras chegam em chapa, você corta lá, passa a fita de borda, produz aquilo, monta um móvel lindo, coloca num carro que é da empresa, que o seu funcionário que muitas vezes está montando é o cara que vai montar no carro, carregar e levar, que vai descarregar no cliente, que vai instalar esses móveis, enfim, certo? Tudo isso aí, hoje, é a tua marcenaria pequenininha lá, faturando seus 400, 500 mil reais por mês, um exemplo. Agora imagina que essa empresa cresce. Tá vendo esse funcionário que transporta o carro, que transporta a mercadoria? Ele é um motorista. E esse motorista pode estar dirigindo um caminhão que é da transportadora, que o motorista é registrado nessa transportadora. E essa transportadora não é mais da marcenaria, que antes era.
Ele é agora de uma empresa de transportes que você criou. E aí, essa empresa de transportes, ela não é dona da transportadora, do caminhão. Você pode criar uma Localiza da vida, que é uma empresa de locação de carros, que você aluga para a transportadora, que presta serviço de transporte para a empresa. Então, dá para você ir dividindo de um jeito, que é o que você já faz hoje sendo consolidado na tua empresa, de forma extremamente correta, certa, inclusive gerando novos negócios, porque esse caminhão, quando tiver ocioso, você pode vender para outras coisas, você pode transportar para outras coisas, e aí as coisas vão se desenhando, e é normalmente assim que as empresas enormes acontecem. Por que você acha que existe o Itaú SA, né, o Itaúsa? Por que você acha que existem esses grupos? Porque é tudo assim, cara. É tudo assim, é trocentas empresas que uma vai prestando serviço para outra, e dependendo do momento, por exemplo, eu vendo jarra, aí eu vou lá e crio o copo. Aí, de repente, eu vejo que o copo começa a crescer, eu aparto as empresas. Jarra da Silva e Copa Limitada. E acontece muito essas divisões em grandes empresas. Você vê, por que a NET, a Claro, não tem funcionário próprio para antena? Ela contrata uma empresa a serviço de Claro. Cara, tudo isso aí é questão fiscal, vale a pena terceirizar, não vale a pena terceirizar. Às vezes é a empresa do mesmo grupo, etc. E esse é o planejamento tributário que muitas vezes num crescimento de empresa, você achando que como Simples Nacional você vai ficar pagando imposto para sempre e barato, cara, você consegue pagar até mais barato os impostos de forma muito mais competitiva, sem limite de, vou estourar, como muito empreendedor tem essa dúvida, essa preocupação. Estou estourando o Simples Nacional, cadê o outro CPF, quem vai ser a pessoa? Cara, você não precisa se preocupar com isso. Se você fizer o planejamento tributário certinho, você consegue ir construindo, claro, não nesses exemplos enormes que eu dei, mas ir construindo isso aos pouquinhos para conseguir estruturar a tua empresa e pagar impostos justos. Muitas vezes você está aí sem margem, mas é porque você está pagando imposto demais. E imposto, cara, imposto tem que pagar o jeito certo. Tem que pagar. Se você seguir simplesmente, estou faturando X mil, estou aqui no Simples Nacional e sair pagando, você está simplesmente perdendo dinheiro. Não que eu não estou falando para você parar de pagar imposto ou sonegar. Estou falando para fazer certo do jeito certo. Fazer um planejamento tributário. Fazer certo do jeito certo, porra. Do jeito que o seu concorrente mais preparado vai fazer e por isso vai vender mais barato que você. Ou se não, vai vender a mesma coisa que você, vai ganhar muito mais dinheiro. Planejamento tributário faz você ser competitivo, é obrigatório. Tem negócios, e quem está vendo aí sabe que há pessoas de diversos segmentos que a sua margem é pequena. Margem é pequena. O que vai acontecer no seu negócio é você conseguir recuperar no desembolso com tributos 4%, 3%, 5%. Isso é factível, né? E assim, algumas dicas. Primeiro, não tenha medo, porque não tem nada de errado fazer lucro real. Normal. Só precisa fazer as coisas com segurança, organizar o processo interno, muitas vezes, de algumas coisas que vocês faziam de outra forma, tem que adaptar, né? Às vezes coisa errada que você fazia, como acontece, né? Você tem que ajustar. Você tem que adaptar, você tem que ajustar, levando em conta que você tem que ter os documentos, e aí o contador, muitas vezes, muitos deles, né? Levando em conta... existem muitos contadores ótimos também, tá? Eu estou dizendo isso pelo histórico do que a gente vê todo dia. Mas tem muito carniceiro. Eu não quero. Não, lucro real não vou fazer não. Mas aí o cara briga. Não, monta mais uma no Simples que é melhor. Não, você pode sim fazer um estudo, você pode organizar. Vai custar mais caro, mas lá na última linha você vai ter um retorno muito maior disso aí. Isso vai trazer mais vida, vai trazer muito mais dinheiro no bolso para você. Tá? Então tem muitas questões que podem ser tratadas. E cada questão uma questão. Não pega a empresa do Felipe como exemplo e fala, vou fazer exatamente a mesma coisa. Não, tem que fazer um projeto para o seu. Não é um bolo de receita pronta. É um bolo com alguns ingredientes diferentes, projeto personalizado caso a caso. Exatamente. E na parte de holding, cara, porra, o que é holding? Eu vejo, quando eu falo de holding, cara, o empresário não sabe o que é. Muita gente, o PME, né, a pequena e média, muita gente não sabe o que é holding, cara. Pessoal, holding nada mais é do que um CNPJ. Um grupo, né? Mas explica. Na verdade, para que serve holding? Vamos pelo caminho. Para que serve? Holding nada mais é do que um CNPJ, com alguma atividade específica. Então você pode ter dois tipos de CNPJ, para falar mais a nossa linguagem. Dois tipos de empresa nesse sentido.
uma empresa patrimonial e uma empresa operacional, por exemplo. O que é empresa operacional? Tem uma holding operacional, uma empresa operacional, a qual ela tem uma atividade de participação de outros negócios, com ou sem administração, por exemplo. Então, essa empresa, ela é dona da empresa de baixo. Ponto. Como você vê nas grandes empresas. Como você vê nas grandes pega uma grande empresa e pesquisa o quadro societário. Não tem CPF lá. Lá em cima é uma SA. Exato. E ainda por cima é uma o dono sociedade da empresa é uma empresa. E aí existem vários caminhos, existem vários tipos de sociedade que, assim, esse é uma discussão longa, a gente nem tem tempo para fazer isso, daqui a pouco você entra, mas só para vocês entenderem os tipos de sociedade que tem. Sociedade limitada, que aí serve para você fazer hold e tudo mais, simples nacional, lucro real, lucro presumido. Tem sociedade SCP, que é Sociedade por Conta de Participação. Tem SPE, que é para propósito específico. Tem comandita por ações. Caraca, você tem unipessoal, uniprofissional. Então tem muitas coisas. Marcar um dia só para falar dos tipos de sociedade, para que serve e onde se aplica. A SA, que é a Sociedade Anônima, né? Então, assim, tem um universo grande, a gente conhece o mais simples. Porque é onde também o contador conseguiu escalar a operação dele, é onde ele faz a produção dele girar. E ele não está errado para isso, mas tem outros que estão buscando outros conhecimentos. Exato, tem contador que é especialista em lucro real, tem contador que é especialista em presumido. E não só especialista nisso, mas especialista no seu segmento também. Sim, tem muito também. Então, por exemplo, eu tenho um transporte, eu tenho uma clínica, eu tenho uma fábrica de vidro. Uma das coisas, pesquisa com o seu contador. Quando você for mudar ou que você for para lá, você tem alguma coisa de vidro? Você já fez? Se não fez, quais são suas outras operações que você tem? Você entender e bate um papo também. Porque assim, entende. Hoje eu tenho operações desse tipo, mas um dia eu não tive e tive a oportunidade de ter. E as coisas deram certo. Então não leva também isso em consideração, que hoje você tem a empresa, mas um dia você não teve. E você teve a oportunidade de construir. Você precisa ter um cara que esteja disposto a fazer o negócio com você. E que esteja bem conectado, que seja transparente com você e tudo mais. Então, voltando à holding. A holding nada mais é que um CNPJ, então você pega lá uma holding de participações, por exemplo, né? Participações em outras empresas. É uma holding operacional. Aí você coloca todos os seus imóveis em outro CNPJ, e você fala, esse CNPJ aqui é locação de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, por exemplo. Imobiliária. Coloca tudo aqui dentro, a imobiliária própria sua. Sim. Você vai tributar no lucro presumido, vai ser uma alíquota muito mais barata de aluguel do que você pagar o seu imposto de renda ali, direto. E ela não tem atividade operacional de risco nesse bloco. Então, às vezes, é muito importante você concentrar a sua operação aí, em vez de ir direto no seu CPF, porque você é sócio de uma empresa de risco muito grande. Então, são coisas que você faz, que você utiliza a própria lei, para quê? Para que você possa ser um empreendedor melhor, para que você possa pagar mais impostos e girar a economia e tudo mais. Mas isso aí você usa tudo ferramenta a seu favor. É basicamente assim, ó. Imagina um jogador de futebol. O cara é um CPF, certo? E aí ele começa a jogar para um time grande e ele chega no profissional. Ele continua sendo CPF. E ele é contratado pelo Corinthians. Ele continua sendo CPF. Só que se ele entrar registrado na pessoa física, ele tá ferrado. Ainda mais com o salário do salário padrão de jogador de futebol. O que ele faz? Ele abre uma empresa. Por quê? Porque se ele receber o salário no CPF, é 27.000% de imposto de renda e mais um monte de outra coisa. Agora, se ele recebe pela pessoa jurídica, ele consegue distribuindo isso e fazer o negócio acontecer. Normalmente a alíquota é menor. Esse é um exemplo, mas tem diversos outros. É basicamente isso que se faz numa holding. Você vai distribuindo lucro entre os CNPJs, se defende, porque se dá uma merda muito grande, você consegue também se defender de ruínas. Olha esse exemplo que legal. Isso não é uma coisa incomum acontecer. Tem várias famílias, várias pessoas que têm 10 casas de aluguel. Para quem faz certinho esses 10 casas de aluguel, ele declara o recebimento de aluguel, cara, no mínimo 10 casas de aluguel, ele deve estar ganhando 30 mil, 20, 40, 50, dependendo por mês. Quanto que ele vai pagar no imposto de renda? Se ele receber na pessoa física, né? 27,5%. Se ele conseguir colocar isso numa holding, aí tem 2 desenhos. Se você integralizar em uma holding, ele vai ficar como ativo. Se você colocar no estoque de uma holding com KNAI de compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, você vai tributar como receita operacional, ou seja, você vai tributar no lucro presumido sem ISS, só
PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, pagando mais ou menos 11 ponto alguma coisa por cento de imposto, dependendo do imposto de renda da pessoa jurídica, do adicional de imposto de renda. Então, quer dizer o quê? Vale a pena, o imóvel está lá, você pode, aos poucos, inserindo familiares, fazendo uma sucessão em vida. Então, dá para se fazer de uma forma bem simples, se organizar, se proteger. E muita gente, eu vejo também, principalmente desse perfil, tem medo de investir, de fazer as coisas, com medo de colocar em risco o seu patrimônio. Exato. Então, quando você entende um pouquinho a situação ou você está bem assessorado, isso te dá um pouquinho mais de tranquilidade para você poder investir e você decolar mais rápido, de você assumir mais riscos, né? Total. E você mais que ninguém sabe, quem empreende e quem chega mais longe ou quem ganha mais é quem assume mais riscos. E tem gente que isso aí tá na veia, que gosta de assumir riscos e quer isso. Total. Mas ele pode ter alguns escudos, algumas proteções para proteger a sua própria família de como fazer isso com mais segurança. Cara, vou dar um exemplo da minha empresa. Eu trabalho com... E lembrando que nós não estamos falando em esconder nada, em fazer nada ilegal. Nós estamos falando em proteger dentro da legalidade. Inclusive com a lei. Que com a lei, exatamente. Com o Código Civil que diz, isso é positivo para diminuir o risco do empreendedor e fazê-lo que ele queira inovar e com isso ajudar a sociedade. É dentro da lei. Só que é o que muita gente não faz porque acha que não, tô com medo, vou fazer desse jeito aqui na gambiarra e muitas vezes você está perdendo dinheiro e assumindo risco à toa. Eu trabalho com vidro, dando exemplo. Conforme a gente foi crescendo, a gente começou a trabalhar com fachadas de vidro. Então, esses prédios espelhados, tudo mais, a gente faz. Porra, sou eu colocando vidro lá? Não sou eu, é meu funcionário. Meu funcionário eu confio? Confio. Meu funcionário, ele passa por treinamento? Passa. Meu funcionário é uma pessoa zero à esquerda que nunca pegou num vidro na vida e do nada eu vou colocar ele para colocar um vidro num prédio? Não. É um cara treinado, com experiência e tudo mais. Só que, cara, sem funcionário, você acha que nenhum vai errar? Tomara que não, mas eles vão errar. E se por acaso ele erra lá em cima? E o vidro cai da mão dele? E sai flutuando, porque o vidro cai que nem uma pipa. E aí, ele está no 18º andar com o vidro na mão, ou ele prende errado, ou ele fixa errado. Um erro que acontece numa contabilidade, que calculou o imposto errado, que acontece numa empresa de papel que colocou o papel errado. A gente trabalha com vidro, em altura. O negócio começa a cair. E aí ele cai sem querer em cima de um carro. E aí mata o motorista e ele é prefeito de São Paulo. Sabe? É o azar do azar do azar do azar. Cara, eu tô fudido. Cara, já passei por situações assim, como eu te falei, né? A gente sempre tem histórias. Um motorista da época de uma transportadora, só não vou falar o nome aqui, um motorista bom, tá? Tava com a carreta entre Rio de Janeiro e Minas, em um dia de chuva, e teve uma falha na carreta, a carreta deu um L, para quem não sabe, a traseira vira, e atropelou um carro com a família inteira. Caraca. Matou a família inteira. Nossa. Isso rolou um processo, eu acho que essa empresa paga indenização até hoje. E o que eu costumo dizer? Que o risco está sempre no CNPJ. E, consequentemente, quem é o dono daquele CNPJ? Exato. Mas se o dono daquele CNPJ é outro CNPJ, você distancia o risco. Não que não vai chegar e que você não vai fazer nada. Não que você não vai assumir o seu BO. Mas só para efeito de você ter tempo, você se organizar e fazer. Em resumo, como foi resolvido isso? Que é o mesmo caso do seu. Você tem que ser um seguro de responsabilidade civil muito bom. Exato. Você tem que ter um seguro de administrador, que é um D&O, para quem é corretor aí sabe do que eu estou falando. Então você tem que ter uma proteção em geral para você, para a sociedade, para os seus funcionários, até que é o seu preposto, e se ele errou, consequentemente você errou. Exato. A bucha é tua. Então você tem que pensar assim. E para isso você tem que se proteger e saber calcular os seus riscos, entendeu? Então por isso que você tem que saber medir o tamanho dos seus RCs. Porque senão, bicho, ninguém faz isso. Ninguém vai empreender. Você tem que investir muito em RH, em treinar as pessoas, treinar e treinar, repetição todos os dias, Cultura, treinamento. Tem que fazer eles acordar na empresa e acabar a empresa pensando nesse sentido de segurança, que assim com que você vai trazer segurança para o seu cliente,
para a sociedade, né? Exato. E para você, né? E, cara, e agora pensa esse cara dono da transportadora, que é o caso que você teve. Pensa eu que, digamos que esse vidro caiu e matou uma pessoa, e dessa pessoa ainda é uma pessoa muito famosa. Cara, tua empresa vai por água abaixo. E pensa, será que se um cara que tivesse a chance, com 60 anos de idade, que construiu um patrimônio, de numa fatalidade, às vezes sem ser culpa dele, mas automaticamente ele sendo responsável, matar uma família num transporte, você acha que ele vai querer continuar sendo transportadora? Quando o cara fizer seu primeiro dinheiro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voar daqui e nunca mais vai empreender, porque empreender é como se você quisesse fazer uma roleta russa, uma brincadeira de roleta russa. Se eu tivesse o risco de perder tudo que eu construí até hoje por causa de uma fatalidade de um vidro desse, eu tava ferrado. As pessoas não vão colocar tudo em risco. Então, para isso, você precisa de uma holding para te proteger e também, como você falou, seguro. Eu tenho seguro para tudo quanto é coisa. Eu tenho seguro de responsabilidade civil. Tenho seguro até as tampas lá para me proteger, seguro de vida para funcionário e tudo mais. Treinamento. A galera faz treinamento de segurança do trabalho, isso é primordial. Mas, cara, fatalidades estão dispostas. E quando você está ainda dependendo você é responsável pela sua própria fatalidade, é uma coisa. Mas quando você empreende, cara, você começa a ser responsável por tudo que todo mundo que está na tua empresa faz. E às vezes o cara já recebeu treinamento, o cara sabe o fazer, ele tem experiência com aquilo, e aí ele faz errado. Ou porque ele brigou com a esposa e está sem cabeça e tudo mais, e muitas coisas que não tem a ver com você e nem está no teu campo de controle, vai gerar uma fatalidade que você vai ser responsável. Não dá para colocar tudo em risco. Não que você não vá assumir o BO, mas como você falou, uma holding vai distanciar as coisas para que você consiga se proteger e responder isso em segurança, para que você não simplesmente... Senão ninguém ia fazer nada. Se fosse assim, ninguém ia empreender no mundo, cara. E não funciona assim no Brasil, não funciona assim no mundo. Precisa dar segurança para o empreendedor conseguir empreender com tranquilidade. Essa é a holding. Então, cara, estude sobre holding. Faz um baita no sentido para todo empreendedor aí. Para facilitar, lembrando, holding é um CNPJ. Muda as atividades, né? E ela está na ponta desses blocos aí. Mas faz super sentido. Você que tem um monte de negócio, em vez de ficar botando o tio, a avó... Não, para todo mundo não. Para os pequenininhos não faz muito sentido, mas em algum momento... Para quem tem um CNPJ só não. Para quem tem 1, 2 imóveis, normalmente não. Quem não tem nenhuma atividade de quem fatura pouquinho, não. Não, então assim, é muito... Né? Você precisa crescer um pouco para conseguir ter corpo para estruturar a holding. Você precisa ter um carro que corra 300 por hora, se a pista aqui nem pode, se você não tira racha, você não faz, você não precisa, você precisa disso. Não. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Você precisa ter para jogar pelada ali no Futebol Society que vocês jogam lá você precisa ter uma chuteira do... Nada. Não. Qual é o lugar que quando o empreendedor tiver, ele tem que pensar em holding? Assim, eu sei que é relativo pra caramba, não existe nem essa resposta. Quando ele começa a acumular, no pessoal, quando ele começa a acumular muitos patrimônios, filhos, patrimônios e tudo mais, já vale ele começar a pensar... O que é patrimônio? Patrimônio são imóveis. Não, em valor. Média. Depende, vamos falar por quantidade de imóvel, que é melhor? Eu acho que quando eu começo... Isso é uma opinião minha, tá? Do que eu faço com as minhas coisas. Se você está falando já a partir de 4 imóveis, eu acho que já vale a pena. E você tem filhos, até para você facilitar, e dependendo da idade que você tem dos seus filhos, eu acho que já vale a pena você organizar. Isso. Ainda mais se você tem expectativa de crescer mais, se os 4 estão alugados para efeito de você organizar as receitas disso. Se você tem atividades que envolvam muitas pessoas na sua operação, que tem faturamento alto, que você corra risco cível, eu acho que você já pode construir uma situação operacional, ainda mais a partir do momento que você tenha outras empresas que você queira participar, e você não participa diretamente pessoa física, participa de uma holding operacional sua, através disso, e cria um bloco só, não fica muito visível. Consulta o seu CPF, lá tem 50 CNPJs. Consulta o CPF, tem um CNPJ. Esse CNPJ distribui para as outras empresas. Isso é legal, isso faz sentido em muitos casos. Mas lembrando que é uma resposta generalista, cada um tem que estudar muito bem o seu caso, né? A situação que você está. No geral, então, acima de 2 milhas de patrimônio pessoa física para começar a avaliar, porque também se você não tem dinheiro para perder, não faz sentido
você fazer uma hold para se proteger, que você não tem dinheiro para perder. Se você tem uma casa só própria e você tem uma empresa no Simples Nacional, não adianta. Não tem sentido. Mas aí, acima de 2 milhas patrimônio pessoa física, ou também com um pouco de patrimônio, não precisa nem ser... Felipe, mesmo que você não tenha patrimônio nenhum. Mas se você está numa empresa patrimônio com pessoal risco nenhum. alto, Mas se está em empresa com risco alto, ou se você tem essa empresa, você começou a participar com a outra, virou sócio de mais 5% naquela, de 10, de 20, de 3, aí você pode criar uma holding operacional sua, grupo de empresas. Operacional sua que participe percentualmente daquelas outras empresas abaixo. Legal, sucesso. Eu acho que deu para entender, deu para o empreendedor ficar antenado nisso. Mas tem que aprofundar muito, muito por cima, muito superficial, muito generalista. Isso aqui é só para provocar um estudo de vocês aí que estão assistindo. Boa. Cardão, estamos chegando na parte final. Eu vou agradecer aqui os patrocinadores do podcast da Além do CNPJ e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta muito boa para o Ricardo, que ele não sabe qual que é e ele vai ter que responder aí com todo o seu dinamismo. já eu te conto qual que é. Galera, você que está assistindo tudo isso aqui, se por acaso deu algum insight para você, que com certeza está sendo lotado de insight, valorize os patrocinadores do Além do CNPJ, porque são pessoas que estão acreditando no projeto e financiando para que a gente possa, nessa estrutura, com toda essa qualidade de áudio, som, imagem, tal, trazer para vocês aí esse conteúdo gratuito, para que você tenha insights para ajudar na tua empresa e fomentar negócios, crescer negócios e tudo mais. Então eu quero começar com a CMC Displays, do meu querido Adalto de Carvalho. Aqui está o Instagram e o site dele. Está precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs? Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Você que trabalha com produto físico, trabalha em loja física e tudo mais, não adianta. Não adianta. Se você for vender simplesmente sem embalar, quando eu falo embalar, nem no sentido de embalagem, mas no sentido de entrega, no sentido de apresentação, o teu produto com qualidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais um. Você não vai conseguir agregar valor. Estudos mostram, inclusive, que o mesmo produto apresentado de formas diferentes tem um acréscimo de valor agregado essencial e muito substancial no preço que se coloca na prateleira. Então, você precisa pensar nisso, você precisa agregar valor na hora de apresentar, na hora de mostrar o produto e as coisas que você faz. E o Adalto, cara, é especialista junto com a CMC nisso aí. Fale com ele, fale com a CMC, bandeja, display, tudo que você precisar em PDV, solução para PDV, é só chamar o Adalto. Acredite no que eu estou falando, isso faz muita diferença no posicionamento da tua marca, tá bom? Tamo junto, obrigado Adalto, obrigado CMC pela parceria. Agora eu quero falar da agência DLB do Nicolas Dias, a única agência de marketing que o seu negócio precisa. Especialistas do web design aos anúncios. E eles têm satisfação garantida ou o teu dinheiro de volta. Aqui está o @ e o site deles, tanto é que o site que está na descrição do vídeo, que é onde é o link clicável, tem lá um / além do CNPJ, que consegue passar para vocês as informações bem detalhadas. Mas é isso, quando você vai pensar em agência, não depende. Hoje o marketing digital é uma infinidade de coisas, né? Como o Ricardo estava comentando, ele fala de consultoria, mas tem um monte de outras coisas. E no digital, o negócio é a mesmíssima coisa, Tem web design, tem SEO, tem campanhas, ads, tem criação de site, criação de landing page. Cara, tem muito, e-mail marketing, tem muita coisa. Você precisa de uma agência que te dê essa visão 360 para que você não precise sair buscando informações e mais serviços na mão de várias pessoas. Uma agência que consolide tudo. E a DLB é essa empresa. E eles são muito, muito fortes em resultado. Tanto é que aqui, ó, promessa, satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Conheço o Nicolas pessoalmente, a gente se encontrou no evento, um cara super gente boa, um baita do empreendedor, e a agência dele é muito boa no que faz. Muito, muito, muito boa no que faz mesmo. E posso falar? Ainda mais num momento como agora, pode ter certeza que quando você está com uma agência parceira do seu lado, que pensa no teu resultado, ainda mais em termos de satisfação, assim, bate no peito e fala, ó, você vai gostar do que a gente faz, ou eu te devolvo o dinheiro, pode ter certeza que é essa a empresa que você precisa ter do lado num momento como esse, para aumentar suas vendas e estruturar o teu negócio. Conte com a DLB, a agência DLB do Nicolas Dias. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança. Agora eu quero falar da SMB Store, do Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar o seu estoque,
suas vendas e o seu financeiro. E o sistema deles é acessível e fácil de usar. E é mesmo, eu fiz o teste, cara, é impressionante o quanto é fácil. É super intuitivo. A SMB permite que os empreendedores se concentrem no que realmente importa, que é expandir os seus negócios e aumentar os seus lucros. Aqui está o Instagram e o site da SMB. Para de controlar a tua empresa em papelzinho, para de controlar a tua empresa em caderninho, para de controlar a tua empresa em Excel. Não adianta. ERP é um sistema integrado que a empresa precisa, integrando todos os setores para que ela tenha uma única fonte de informação e de input de dados. E que te dê também relatórios importantes para você conseguir gerenciar a tua empresa do jeito certo. Precisa de um ERP. Tudo isso que nós falamos aqui, hoje, de DRE, etc, você não consegue fazer nada se você for depender de um Excel. Excel é o melhor sistema que existe no mundo. Só que, cara, você perde todo o histórico de quem está fazendo, como está fazendo, etc. Cara, tem que ser sistema. Não dá para ficar dependendo de Excel. Se você ainda depende de Excel, você está precisando evoluir como gestão, porque senão você vai criar teto de crescimento para o teu negócio, ou senão o dinheiro vai escorrer pelos seus dedos e você nem vai perceber. Então, a SMB é um baita de um sistema ERP, fácil de implementar. Olha o Instagram dos caras, clica aí embaixo no site, você vai ver, super fácil de implementar, principalmente para você que é pequeno e médio empreendedor. Cara, pode ter certeza, a implementação é simples, o sistema é intuitivo, é fácil treinar o teu time, os caras têm uma atenção sensacional, eles têm vídeo para tudo. Cara, os caras estão preparados para o que eles estão fazendo. Então, SMB Store, conte com eles e pode ter certeza que você não vai se arrepender. Todos os patrocinadores que eu trago aqui, cara, eu tô com uma lista de espera com mais de, eu acho que agora deve estar com 50 patrocinadores na lista de espera. Graças a Deus, o Além do CNPJ é um projeto que muita gente está querendo apoiar. E não dá para eu ficar colocando muito patrocinador, que eu já acho que tem demais, porque senão automaticamente eu vou ficar metade do tempo falando de patrocinador. Então eu escolho a dedo quais são os patrocinadores que entram. E a SMB é um baita de um parceiro que eu falo para vocês assim com tranquilidade que pode contar. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, Alonso, pela parceria. Obrigado, SMB. Vamos que vamos. Agora, quero falar da WJR Consulting, do Wallenstein Jr., gestão financeira descomplicada para empresários. Aqui está o @, e aqui está o site. E esse episódio, num todo, é um grande pitch de vendas para a WJR. Porque basicamente tudo que eu fiz com o Ricardo e tudo mais, e na época eu não conhecia o Wallenstein, é o que a WJR também faz. Eles trabalham com toda a parte de gestão financeira, implementação e tudo mais. O que vocês precisarem. Eu já disse isso para vocês, digo todos os episódios. E nesse caso aqui, a pessoa que me apresentou o DRE anos e anos atrás, está aqui na minha frente falando sobre isso. É o que a WJR pode fazer por você. Te apresentar tudo isso. Se você está saindo com a cabeça fervendo desse episódio, você já entra em contato com a WJR, fala com o Wallenstein. Eu vejo o conteúdo dele, ele é um cara muito antenado na internet, faz muito conteúdo. Cara, só se você entrar na WJR aqui no Instagram, você já vai ter um monte de conteúdo aplicado. O cara tem várias planilhas de precificação. Cara, ele entra na minúcia. É impressionante o quanto que ele está preparado para atender esses pequenos e médios empresários em dúvidas, das mais simples às mais complexas. E posso falar, as maiores dúvidas dos empreendedores estão nas mais simples. Eu não sei e posso garantir que possivelmente grande parte da audiência que está assistindo isso aqui mal sabe o que é precificação ou está vendendo sem fazer um cálculo específico para saber se está dando lucro ou não. Não sabe seu DRE, não sabe seu EBIT, não sabe sua margem de contribuição, não sabe nada. E você precisa de ajuda para fazer isso. Quando eu comecei o DRE, quando eu comecei a controlar a minha empresa de maneira profissional em termos financeiros, foi aonde eu comecei a ganhar dinheiro, porque só girava dinheiro na minha mão. Eu tinha incapacidade de segurar a grana, porque simplesmente as coisas se esvaíam e eu não sabia para onde ia. Eu falava, caramba, tanto dinheiro passando, cara, e cadê essa grana aqui no meu bolso? WJR pode te ajudar com isso, tá bom? Chama o Wallenstein lá, pode ter certeza que ele vai te dar maior força e tua vida vai mudar. Isso eu posso garantir. E a Engenharia Gamatec, da Isabelle Gama, garantindo a qualidade dos materiais utilizados em sua obra. Aqui está o site, aqui está o @. E, gente, posso falar? Quem trabalha na construção civil sabe. Construção civil não é achismo, é ciência. E ciência precisa de qualidade. Então, quando você pensa, vou fazer um prédio, qual é o tamanho do pilar que eu vou usar? Não é você que escolhe. É ciência, é matemática, é cálculo. Ah, mas qual é a sapata? É ciência, é matemática, é cálculo. Tá, mas depois que eu definir quais são os tamanhos e tudo mais, o que eu preciso fazer,
Qual é o concreto que eu uso? Não é desse jeito que o pedreiro fez lá na reforma da tua casa. Não é. O concreto tem uma receita específica, quantidade de areia, quantidade de pedra, quantidade de aditivo. Tem trocentas coisas que a construção civil profissional pede, né? E você que está no universo da construção civil, primeiro, você pode garantir que as coisas que as pessoas estão usando estão dentro do padrão de qualidade, porque senão, como toda conta matemática e toda ciência, que qualquer fator afeta o resultado final, na construção civil é a mesma coisa. Você pode se defender através de uma parceria com a Engenharia Gamatec para garantir que os materiais utilizados estejam de acordo. Ou se você é da construção civil, você precisa agregar valor no teu trabalho. Muitas vezes, em algumas construtoras, é obrigatório, inclusive, que você garanta os materiais que você está utilizando através de laudos, né? Então, a Engenharia Gamatec faz tudo isso por vocês, te dá toda essa assessoria, porque você que que trabalha no ramo da construção civil, primeiro que isso serve para agregar valor no teu trabalho, mostrando profissionalismo. E segundo, que isso aumenta a tua credibilidade e te protege contra patologias futuras que às vezes não são suas, porque você consegue garantir através de laudos que os materiais utilizados foram de acordo com a norma. Então, gente, precisa de laudo, precisa garantir qualidade dos materiais que se utiliza numa obra. E a Engenharia Gamatec é essa empresa que vai te ajudar. A Isabelle Gama, baita engenheira, super comprometida, baita profissional, vai te dar toda a assessoria. Entre em contato com eles. E, por fim, os apoios Piazza Alexandre. Você passa dias e dias recrutando sem conseguir dar foco na seleção e ainda errando a mão na contratação? Deixe o recrutamento por nossa conta. Está aqui o Instagram e o site do Alexandre Piazza. Scavone Engenharia, só italiano aqui, hein? Scavone Engenharia, Enzo Scavone. Engenharia, laudos técnicos de obra e segurança do trabalho. Baita de um cara bom para segurança do trabalho. Está aqui o Instagram do engenheiro Scavone. Doutora Mari Berga, seus dentes são seu cartão de visita. Jamais negligencie o necessário para uma boa primeira impressão. Está aqui embaixo o Instagram da doutora Mari Berga. Sucesso, galera. Obrigado por dar essa força e, por favor, dá essa moral. Com certeza tem alguma solução que você está precisando que está dentro desse pool de patrocinadores do podcast do Além do CNPJ. Sem esquecer da Alpha Crux Contábil, que é o nosso patrocinador master, que está oferecendo esse episódio, que consegue te dar toda a assessoria que a gente conversou muito aqui no teu negócio também. Sucesso, obrigado. Vamos para a pergunta final, senhor Ricardo. Bicho, vou começar assim, ó. Como toda pergunta que eu vou começar como essa, eu faço, ó. Então, tô garantido, tô batendo na madeira, mas imagina que, cara, você sai daqui, pega o carro, bate o carro e morre. Agora, saindo do podcast, essa foi sua última aparição. Primeiro que o corte vai bombar pra caramba, né? Fala, nossa, o cara saiu, tal. Mas brincadeiras à parte, tô batendo na madeira, mas assim, imagina que essa foi a sua última mensagem pro mundo, cara. Porra, a vida é assim e as coisas foram por um caminho que a gente não esperava. E aí, cara, qual seria a mensagem que o Ricardo gostaria de deixar para a humanidade como última mensagem? O que você falaria? Não precisa ser para empreendedor, não precisa ser, pode ser no caráter filosófico, pode ser no que você quiser. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Podia ter me preparado um pouquinho mais, né? Essa aí eu não adianto. Cara, é assim, eu acho que nós somos basicamente que como uma estrela. Sim. Tá? O que eu quero dizer? Em uma ponta está o profissional, no outro está o social, na outra está a família e tudo mais. E até difícil para a gente que é meio workaholic assim, às vezes deixar um pouco de lado e para você correr para um lado ou para o outro. Então, se eu puder dar um conselho e deixar alguma coisa aqui, tente crescer como uma estrela com tudo. E não só lá na família, ou não só em casa, ou então não só lá com os amigos, no bar, ou no futebol, ou no clube das luzinhas, seja onde for, entendeu? Sim. E cuide de quem é importante para vocês nesse sentido, né? De cada um sabe o seu. E o seu melhor amigo é a sua família. Isso aí. E eu conheço tua história, sei o quanto você é família, o quanto você deu força para tua família desde sempre e dá nas dificuldades e tudo mais. É real. O que o Ricardo falou agora é um cara que procura sempre crescer em formato de estrela mesmo, eu vejo. Eu acho que é muito difícil, né? Porque o trabalho é algo viciante, né? Sim. Com essas repetições e para quem gosta e para quem vai conquistando. E
E às vezes você olha lá e tal, do outro lado, você tem que entender que ali também tem um crescimento gigantesco para você, porque ao final, quando chega no final da vida e você vai olhar por experiência própria, o final da vida é quem que está do seu lado, é a sua família. E não importa tanto a sua conta bancária. Isso é bom ao longo da vida, mas lá pro finalzinho... Você tem que ter as pessoas que estejam do seu lado com prazer de estar família. lá. É isso aí. Isso aí. Da hora, Ricardão. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Toca aqui, meu cara. É nóis. Vamos que vamos. De novo, agradeço por você conseguir um espacinho na agenda. Se precisar gostou do que o Ricardo faz, do que ele falou e tudo mais... Avalie o site da Pollux, conversa com ele, chama aí. O Instagram da Pollux não tá no celular do Ricardo. O Ricardo é tiozão. O Ricardo fala que ele é tiozão. Ele é o cara. E é essa galera que eu quero trazer aqui pro podcast. A galera low profile mesmo, que tá fora da rede. Porque a rede social, cara, ela mostra uma coisa muito programadinha, né? O conteúdo e tal, mas, puta, grande parte do que acontece no PIB brasileiro tá fora da rede social, cara. Grande parte. Eu acho que, na verdade, a gigantesca maioria não tá na rede social. Então, é legal trazer essa galera do offline pra web. E você que ficou até aqui, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por assistir o episódio completo. Compartilha, clica no sininho aqui. Eu sou ruim ainda nisso de pedir, mas clica no sininho para ativar a notificação, no curtir aqui, nem sei se tem curtir, mas acho que tem curtir, no like e... Puta, eu não sei direito, mas faz tudo que tá aí embaixo. Tem um monte de botão aqui, ó. Compartilha, faz tudo que tem que fazer. Me ajuda aí, porque isso ajuda o episódio a alcançar mais gente. E eu tenho certeza que isso vai dar maior força, tá bom? Obrigado, galera. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. E vamos pra cima. Sucesso. Tamo junto. Falou. Tchau. Valeu, pessoal.